Bradesco foi eleito pela FGV como o melhor banco para investir. Assistindo. Oi, gente, boa noite. Eu quero saber se está tudo ok com o áudio, vocês estão me ouvindo? Boa noite, Érica. Eu quero saber o áudio, como que tá para vocês. Olá. Ariela, boa noite. Obrigada. Ah, que bom. É que eu tô sem o microfone, por isso que eu tô perguntando se tá tudo ok com o áudio. O pessoal atrasou. Eu entrei na hora certa. E vamos conversando enquanto o pessoal não chega. Ariela, como você está? Sim, tudo na paz, tudo tranquilo. E espero que você também esteja tudo bem por aí. Apesar da correria, né? O dia hoje foi bastante corrido. Eu até achei que talvez não desse tempo de eu estar aqui ao vivo, mas acabou que deu tudo certo e eu consegui estar aqui presente nessa noite.
Ariela, se você tiver alguma pergunta para me fazer, pode perguntar. A gente vai conversando enquanto os outros chegam. Você é de onde, Ariela? Onde você mora? Tem um relato que até hoje não esqueço. Era do espelho. Uma menina apareceu nele. Ainda tem esse espelho? Sim, Pernambuco. Ah, que legal. Um beijo para todo mundo aí. Então, tenho sim. É um espelho, né, que dá para ver, assim, o corpo todo. E foi impressionante o que aconteceu, mas eu tenho um espelho, sim. Eu procuro deixar coberto esse espelho. Não sei, depois do que aconteceu, eu tive a intuição de que fosse melhor eu cobrir o espelho. Então, assim, eu faço, eu deixo ele coberto, mas ainda tem. Não pensei em desfazer por conta do que aconteceu, né? Por conta daquela aparição. Foi uma moça que apareceu no espelho. Eu estava me arrumando para sair e, e ela apareceu atrás de mim. São tantos relatos, na verdade, né? Nossa, ainda tem mais, tem bastante coisa ainda para gravar para vocês. Ariela, mas é só esse relato que foi marcante para você? Não tem outros também, que são tantos, né? Meu anjo, obrigada. Feliz em ver você aqui na live. Ah, eu agradeço. Espero sempre poder estar aqui, compartilhando mais e mais e mais relatos, porque tem bastante ainda. Ariela, teve uma época que eu estava sonhando muito com pontes quebradas ao meio. Sabe o significado? Ah, eu não sei, sabe assim, para falar a verdade, eu acho que o sonho, muitas das vezes, não tem explicação. Eu sonho em cada coisa, sabe assim, eu nunca consegui entender. Não acredito em livros que falam sobre sonhos, significados, né, de sonhos, assim, através de livros, eu não acredito. E em relação à ponte, eu não sei também o significado. Eu não dou muita importância, porque eu acho que tem muita coisa que nem faz sentido. A gente sonha, né? Não sei porquê, mas enfim. Tem gente que acredita muito, né, em livros, corre ler livros, o que significa. Eu não sei lá, eu não levo muito sério isso, não. Tem outros relatos seus que gosto muito. Do cemitério, que a moça aparece te avisando que o portão vai fechar. Uhum. Esse daí também. Imagine como que foi, né, para mim isso.
Eu conversando com a moça e, de repente, acontece aquilo, né? Eu achei que ela ia atravessar a rua para sair do cemitério, ficou lá dentro. Era um fantasma, né? Se for ver, um fantasma, um espírito, né? O espírito daquela moça. Então, um também que me chamou muita atenção foi da Rosa, né? Que a moça, no túmulo, a moça daquele túmulo pediu uma rosa. A voz também que vinha do túmulo. É bem assustador isso para quem tem medo. Carlos, você acredita que os espíritos têm a capacidade de influenciar o mundo físico ou são apenas observadores de nossas vidas? Não. Eu acredito que tem sim a capacidade, né, da influência deles nos influenciar aqui. Eu acredito nisso. Não tenho, não tenho dúvidas em relação a isso, até porque também eu já presenciei, né, casos de obsessão, posso dizer assim, obsessão, e então eu acredito que realmente os espíritos, eles influenciam sim, pode influenciar na nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal, é o que eu acredito. Na verdade, esse mundo que envolve, né, os espíritos é bastante complicado, né? Bastante complicado e complexo também. Mas eu acredito. Acabaram as perguntas, gente. Ariela, o que te incentivou a criar um canal? As minhas experiências, né? As minhas experiências que envolvem o mundo espiritual, até em relação a essa coisa da mediunidade também. E eu acho que o impulso maior para mim foi um chamado espiritual que me fez entrar de vez para o canal e tudo. Eu já tinha um canal, na verdade, não era ativo, né? O canal estava parado. Eu recebi um chamado da espiritualidade e eu decidi, então, compartilhar as minhas experiências como médium, as coisas que acontecia comigo, no que eu acredito. E foi assim que começou. A Mari, boa noite. Cheguei em casa agora. Perdi muito? Não, boa noite. Prazer. Acabei agora, comecei agorinha de pouco. Não perdeu nada. Está bem no comecinho ainda. A gente vai ter muito o que conversar. Um prazer ter vocês aqui e vamos bater papo, né? Vamos bater papo, porque tem bastante coisa para falar. Então, Arielle, eu acho que ficou bem explicado, né? Tem mais alguma dúvida em relação a isso, a essa pergunta, né? De como eu comecei o meu canal, que me levou. É claro que também, tirando um pouco essa coisa
da minha, da minha experiência que envolve o mundo espiritual, eu tive também como referência alguns canais que eu assistia muito, né? E então foi um incentivo também, na verdade. Mas claro que eu trazendo o meu próprio conteúdo, né? Que, que eu acho que acaba de uma certa forma, de uma certa maneira, acaba servindo de inspiração ou influência, né, pelo lado positivo na vida de cada um de vocês. A Mari, já ia me esquecendo. Feliz aniversário, tudo de bom para você. Obrigada, muito obrigada. Hoje, como eu falei para vocês, hoje eu estou aqui para responder perguntas, né, tirar dúvidas de vocês. Não, eu não nasci aqui em Limeira, não. É, foi em Duartina, São Paulo. Eu vim para cá, né? Minha família veio para cá. Eu era praticamente uma criança. Eu cresci aqui, na verdade, mas eu não sou natural daqui, não. Mari, você tem algum animal de estimação? Não, não tenho. Eu não tenho porque onde eu moro, né, não tem espaço e o dono também da casa, né, falou que não queria, né, então... Mas eu tenho vontade de ter um gatinho preto, místico, né, um gatinho preto. Eu gosto muito, eu amo gatos. Então, futuramente eu pretendo ter, sim, todo pretinho, bem preto mesmo, assim. A Mari, você tem algum animal de estimação? Ah, verdade. Ah, eu amo, sempre amei, sabe assim, eu sempre quis, eu sempre amei. Uma vez, eu estava na rua e tinha um filhotinho de gato, um filhotinho de gatinho preto, assim, pequenininho, pretinho, do jeitinho que eu queria. Eu fui pegar esse gato, eu ia trazer ele para casa, eu ia adotar ele, né? Mas ele estava muito arisco, ele entrou no bueiro e acabou que eu não consegui pegar. Aí eu acredito assim também, sabe? O que é para ser da gente, chega até a gente. Então, se ele correu de mim, ele não quis, então não era para ser, né? É o que eu acho. Então, mas futuramente, eu tenho certeza que aquilo que é para a gente chega no momento, na hora certa.
Arielle, eu tenho um gatinho preto. Ai, que legal, jura? Ai, eu amo. Ele é amante da noite. Ai, eu sou amante da noite também. Ai, que bacana. É enigmático, né? Os gatos, assim, em geral, né? Mas o gato preto, ele tem mesmo esse lado místico, é bem interessante para quem acredita, né? Para quem não acredita, acha que é uma bobagem e tudo, eu acredito. Acredito nesse lado místico do gatinho preto. A Mari aqui tem um cachorro, 4 anos, desde filhotinho. Ai, que gracinha, que lindo. Ai, um animal é tudo, né, gente? Eu não tenho nenhum bichinho. Eu tenho não, na verdade, eu cuido assim de muitos pássaros. Vem muitos pássaros aqui na minha casa, no quintal, né? Eu cuido, ofereço assim alimentação, água. Então minha casa é cheia de pássaros, de várias espécies. É bem interessante, eu amo. São os meus animaizinhos assim, então. Ai, os morcegos. Carlos, é verdade. Tem também os morcegos. Eu tenho aquele bebedouro para beija-flor, né? E à noite acaba que vindo bastante morcego também. Então, é os meus bichinhos noturnos. Eu amo, tenho muitos ciúmes e os morcegos, assim, é o meu morcego e coruja são os dois animais de poderes para mim. Eu amo os morcegos, então eu adoro. Eles entram aqui dentro de casa, voa para cá, para lá, eu adoro. Não toco, sabe? Eu cuido muito desses bichinhos. Arielo, o nome do meu é Luar. Ele apareceu aqui em casa no passado. Não quis mais ir embora. Adotei ele, sempre quis ter um gato. Ah, que bacana, tá vendo? É por isso que eu falo, né? O que é para ser, será. Se é para vir até a gente, vem. Então, bacana isso, né? Na verdade, diz que os animais que nos escolhem, né? Não é a gente que escolhe eles. Eu acredito nisso. Nossa, eu estou olhando aqui na câmera, gente, parece que o meu cenário está tão escuro. Não está não, né? Dá para ver, né, o fundo do cenário. Parece que está tão escuro aqui para mim. Eu estou toda de preto. O cenário é escuro, fica tudo muito meio sombrio. Ah, que bom. Então não vou mexer. Eu vou deixar exatamente como está. Obrigada, Ariela, por falar que está tudo ok com o cenário, com o áudio, com tudo. A Mari, falando nisso, dos morcegos entrarem na sua casa, aqui comigo aconteceu uma vez, enquanto eu dormia com a janela aberta. Levei um baita susto. Pensei que fosse algo espiritual. Veio uma rajada de vento. Ah, já aconteceu aqui comigo também. Mas eu vou te falar uma coisa: o morcego, quando ele entra na casa da gente, você sabia que é uma limpeza espiritual que eles fazem? Eu descobri isso recentemente. Aí eu amo, né? Então eu tô sempre, a minha casa está sempre limpa energeticamente por conta da visita de morcegos, porque eles entram aqui, saem, dá um voo no quarto, na cozinha e vai para fora. É uma limpeza espiritual. Olha, interessante isso. Sabe o que eu gosto muito de fazer, Mari? Eu gosto de ficar aqui em casa tudo apagado. Aí eles entram, eles voam assim, bem pertinho de mim. Eu sinto até aquele ventinho quando eles passam. Eu adoro, eles ficam bem
próximos a mim quando está tudo escuro, assim. É interessante, né? Bastante interessante isso. Eu não tenho medo, tem gente que morre de medo, né? Eu não tenho, não. Mari, que bacana. Esse é do bem, é bem vindo. Mas deu um medinho na hora, o susto. Faz parte, né? Já aconteceu de eu me preparar para dormir e eu fechar a porta, eu não vi que tinha um morcego, né? Ficou dando aqueles voos rasantes, assim, sobre a minha cama, no quarto. Por um momento achei que fosse alguma coisa espiritual. Depois eu lembrei, eu falei, acho que deve ser algum morcego que ficou aqui dentro. Depois eu levantei, acendi a luz e realmente era um morcego, né? Abri a porta e ele foi embora. Foi embora não. Ele saiu, né, de dentro de casa. Aqui também já veio uma coruja uma vez. Ficou bem em cima do meu telhado, ficou dando aqueles canto, né? A corujinha buraqueira que eles falam. Uma gracinha. Ai, eu amei. Acordei com o canto da coruja em cima do telhado aqui da minha casa. Não tive medo. Eu ia gravar, mas aí eu preferi só ficar quietinha curtindo o canto. Adoro. Ariela, fazia anos que eu não pisava no cemitério. Ano passado decidi ir sozinha. Quando eu cheguei lá, deu ânsia de vômito, mas depois passou. Continuei lá, eu tinha a sensação de não querer mais voltar para casa. Ah, eu gosto, eu gosto. O cemitério para mim é meu refúgio, né? Eu gosto muito. Já aconteceu uns perrengues, assim, de eu passar mal também. Inclusive, quando eu gravei o vídeo, nenhum dos cemitérios, eu tive, assim, a minha energia praticamente esvairida, esgotada, né? Eu fui literalmente sugada por vampiros energéticos. Eu não sei o que aconteceu lá. Só sei que aquele dia eu passei mal, com ânsia de vômito e uma fraqueza descomunal, uma fraqueza assim fora do normal. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu gosto muito do cemitério. Ariela, mas eu não sei se você faz isso. Eu faço. Quando eu vou, eu tapo o umbigo. Eu procuro também cobrir a cabeça, né? Porque os espíritos, eles veem a gente por aqui, pela coroa, né? E as nossas energias também são sugadas pelo umbigo, né? Então, por isso que eu tapo o umbigo e coloco uma boina, alguma coisa na cabeça para cobrir. Quando eu quero que os espíritos não me veem, né? Quando eu quero que eles me vejam, eu não cubro nada a cabeça. Eu vou sem cobrir, sem nada. Mário, vou esquentar a janta. Já venho com o meu prato. Ah, tá. Estarei aqui. Carlos, você tá aí? Já saiu? Se tiver, dá um alô aí. Interage, você quietinho, não fala nada. Ah, mas faz isso que eu falei, é bom, viu? É bom, ajuda. Eu faço isso, não é só em cemitério, não. É cemitério,
hospitais. Quando eu vejo que o ambiente é carregado, é pesado, sabe assim, tem certas ruas que eu também faço a mesma coisa e é bom. Traz, na verdade, né, acaba trazendo assim um benefício, né? Então pode fazer que dá certo. Carlos, só ouvindo. Ah, tá bom. Eu não quero fazer pergunta, não quer interagir, pode fazer. Já aconteceu também, Ariela, de eu passar muito mal no centro da cidade, sabe assim? Em certas ruas, né? Tanto é que eu evito, não é todo lugar que eu vou, não é todo lugar que eu passo, passei muito mal, sabe assim? Então é complicado. Essa coisa da energia, para quem sente, para quem tem a mediunidade e é sensitiva em relação a sentir energias, é bastante difícil de lidar e complicado também. E sem contar lugares, né? Lugares que são pesados, casas velhas, antigas, é bastante complicado. Falar nisso, Carlos, eu vou dar um recado para você. O, o Eli Corrêa gravou um relato meu sobre a casa mal assombrada que eu morei. Está numa playlist que eu fiz aqui no canal. Dá uma olhada lá, assiste o relato. Ficou bastante interessante, ficou legal, porque ele narrou meu relato, né? É tudo uma equipe, uma produção, então teve todo uma edição, ficou maravilhoso o meu relato. Ele Correia gravou, né? Ficou maravilhoso. Está no canal dele, mas tem na playlist aqui no meu canal. Se você não assistiu, assiste. Depois você comenta o que você achou. Ariela, no centro da cidade onde moro, existia um cemitério. Hoje em dia é uma praça. Detalhe, houve várias mortes por lá. Misericórdia. Que horror, meu Deus. É a energia, né? Eu acho que tirar um cemitério de um lugar, passar para o outro, eu acho que tem que fazer uma limpeza, né? Espiritual, energética no terreno, porque eu acredito que fica tudo ali, né? É um campo energético. Então, eu não sei como que eles fazem isso, né? Muitas das vezes só remover sepulturas, restos mortais, nem sempre significa nada, né? De repente tem que fazer uma limpeza espiritual grande para que não tenha problema. Eu acredito nisso. A interferência de espíritos, né? No que você acabou de falar, que houve várias mortes lá, eu acredito que seja por conta das energias que ainda está no local, né? Na praça, tudo. Afinal, foi um cemitério, né? Carlos, já tomei vinho de madrugada no cemitério e não senti nada. Acho que foi o vinho. É, não sei, né? Você teve coragem de tomar vinho no cemitério. Eu acho que também, né, como você falou aqui, respeito, respeito. Acho que o respeito é tudo, né? Eu não tomaria, eu sou bem sincera em falar, eu não tomaria nada dentro do cemitério. Bebida, fumar cigarro, essas coisas, nada. Se eu tiver que ir para um cemitério à noite, seria para gravar um vídeo e tal, mas sem, sem curtir bebida, sem nada. Ou então curtir, né? Curtir o silêncio, ficar ali quietinha na sepultura, como você falou, né? Com respeito, com tudo.
Eu acho bastante interessante curtir a noite do cemitério, ficar olhando para as estrelas. Para quem não tem medo, né? Porque para quem tem medo aí é complicado. Os góticos frequentam o cemitério. Ariela. Tem boatos de que ainda existe ossadas enterradas lá, mas eu não sei se é verdade. Nossa. É, eu acho que, independente de ter ossadas ou não, né, a energia está lá. Esse que é o problema, né? A energia que está no local, né? Ela está latente ali. E eu não duvido, né, que essas tragédias é, seja por conta disso, né? Dali ter sido um campo santo, um cemitério e tudo mais. São coisas que a gente não quer saber, né? No caso dessa praça, será que tiraram mesmo todos os restos mortais? A gente não vai saber nunca, né? A Mari, voltei para tagarelar mais. E vamos bater papo. Ariela, engraçado que as mortes que ocorreram lá sempre foram na parte que existia o cemitério. O cemitério era pequeno e a praça é enorme. A energia é concentrada, né? Num ponto específico, um ponto de força, um ponto energético. Nossa, é um caso sério isso, né? Misericórdia. Dá até medo, né? Se for ver, ficar numa pracinha assim, né? Pensou? Ai, nossa senhora. Eu acho que eu, nesse cemitério, acho que eu passaria super mal. Acho que eu nem, na verdade, acho que eu nem pisaria pelo, pelo fato de sentir a energia, talvez já evitaria, né? Cortaria o mal pela raiz, já nem entraria na praça toda. Ariela, lembro de um rapaz que morreu lá com 7 facadas, misericórdia. Nossa Senhora, meu Deus. Nossa, é pavoroso isso, né? Assustador. Nossa, imagine a cena. Aí uma coisa macabra, né? Misericórdia. Mari, aqui perto de casa também tem um lugar que os antigos falam que era um cemitério, anos atrás. É uma rua muito silenciosa. Mari, mas assim, você já presenciou alguma coisa
sobrenatural, alguma aparição, alguma coisa nessa rua? É uma rua bastante silenciosa, passa pessoas por ali. Você sente também energia, alguma coisa? Já viu vulto, alguma coisa? Ou não? Alguém, algum vizinho também já presenciou algo do tipo? Ou não? Ou a rua é tranquila mesmo? Ariela, não é bom pisar lá mesmo, não. Eu só entro na parte que não foi o cemitério. Mas você sabe exatamente que parte que era o cemitério? É difícil, não é? Da gente saber o ponto específico onde era o cemitério. Eu acho que, não sei, né? Eu acho um pouco difícil de saber com exatidão, com certeza, aonde era, né? Não sei. Você consegue perceber? Nossa, mas eu tô assim chocada com isso. Com esse negócio da facada, 7 facadas. Nossa, que horror. Ariela, sim, eu procurei saber com um historiador daqui. Ah, tá. Ah, tá certa você, né? Eu acho que é melhor a gente se prevenir. Não custa nada, não é verdade? Nossa, eu tô chocada com essa coisa das 7 facadas aí na praça. Aqui, aqui em Limeira também tem um. Isso acho que é mais de 100 anos, né? Tinha 2 pontos onde era cemitério. Hoje em dia é uma escola, foi transferido a ossada, tudo, né, para o cemitério onde eu já gravei para vocês. E tem um edifício, um prédio, onde também era um cemitério. Mas isso, acho que é coisa de mais de 150 anos atrás. Ouvi dizer, né? Eu, eu não sei se de fato é verdade ou não, mas foram coisas que eu fiquei sabendo. Mari, eu não cheguei a ver, mas é uma rua muito parada de noite, então ninguém passa lá. Só ficam alguns usuários de drogas, mas tem mais coisa que eu não sei ainda, mais histórias. Nossa, é complicado, né? Nossa, é complicado isso. Ariela, na época foi chocante. O corpo dele foi encontrado de manhã. Mas Ariela, as pessoas ficaram sabendo por que foi essa morte? Foi alguma coisa relacionada a bebida, discussão, drogas, alguma coisa assim ou não? Porque do nada aconteceu isso, essa tragédia. Ai, nossa, acho que deve ter, acho que deve ter sido também influências, né, espirituais. A gente nunca vai saber. Eu não sei, eu já ouvi falar muito que quando o ambiente, uma pessoa perde a vida num determinado local, a alma fica por ali, fica presa naquele espaço, né?
ali naquele tempo onde aconteceu a tragédia, onde a pessoa perdeu a vida, a alma da pessoa fica presa naquele local. Eu acredito. Enquanto que não, não tem um encaminhamento espiritual, a alma, o espírito, fica vagando por ali. Mari, gente, vocês estavam falando de alguma coisa sobre bebida alcoólica. Vocês bebem? Eu particularmente curto um bom vinho. Mari, eu não curto nada assim. A única coisa que eu tomo é suco de uva, né? Eu não bebo nada não, nada alcoólico, nem champanhe, vinho, nada. Só suco de uva mesmo. Até porque eu vejo o suco de uva para mim como um vinho. Então eu só tomo suco de uva natural. Ariela, dizem que foi um amigo dele que matou, pelo que me lembro, eles estavam bebendo faz uns 10 anos. E sempre tem que ter a bebida no meio, né? Deus me livre. A bebida, ela acaba levando realmente a desfechos assim, trágicos, do nada, né? Sai uma discussão, uma briga, uma desavença, quando vê, aí acaba em tragédia. Nossa Senhora. Por isso que eu não gosto de bebida, viu? Edivânia Ferreira, feliz aniversário, linda. Que Deus te abençoe e muita saúde para ti. Edivânia, obrigada, meu anjo, muito obrigada. Prazer ter você aqui. Seja bem-vinda. Mari, ah, suco de uva? Ai, não. Deus, eu estava esperando você falar do seu vinho favorito. Eu não bebo. Eu não bebo, juro mesmo, estou sendo sincera para você. É só suco de uva mesmo, natural. Eu até ia comprar um para tomar aqui, né, durante a live. Meio que não deu tempo, meu dia foi bastante corrido, acabou que não deu para comprar. Senão eu ia te mostrar a garrafa, mas é só suco de uva mesmo, não bebo não. Você toma só vinho? Você toma champanhe também? Ariela, você bebe alguma bebida também? Tá. O Carlos, se estiver por aí, eu sei que toma, né? Um estraguinho de uísque. Estou enganada? Ai, vinho quente é gostoso. É gostoso. Eu gosto das frutas, sabe assim? Eu já tomei vinho quente. Gostei. Não cheguei a ficar assim. Aqui eles falam de fogo, né? O vinho sobe, a gente já fica de fogo. Vinho quente eu já tomei, gostei. Eu gosto das frutas, na verdade, eu gosto das frutas, né? No vinho quente. Bom. Nossa, cachaça, misericórdia, cachaça é muito forte. Nossa Senhora. Eu lembro quando eu trabalhava no terreiro, né? O cheiro da pinga me embrulhava o estômago. Nossa, dava até ânsia.
Carlos, estou aqui pensando se método de despedida do corpo não afeta o espírito, cremação e enterro. Não afeta, porque tem um tempo, né, o Carlos, né? Não afeta porque tem aquele tempo de 24 horas, né? É o tempo que o espírito precisa para se desligar do corpo. Então, não causa, assim, nenhum problema para o espírito, né? Eu acho que se morresse, já enterrasse, aí eu acredito que traria problema, dificuldade, né? O espírito ainda está ligado no corpo, então eu acho, se o enterro fosse imediato, com certeza traria sofrimento, né? E perturbações para o espírito. Mas como leva um tempo de 24 horas, é o tempo suficiente para que o espírito ele se desvincule do corpo. E, sendo assim, pode enterrar e fazer a cremação, que não causa nenhum dano para o espírito, para a alma, entendeu? Eu estou falando dentro do meu conhecimento, dentro da espiritualidade, do que eu estudei, né, do que eu sei. Por isso que é necessário dar esse tempo de 24 horas. A Mari, pinga é forte mesmo, mas eu sou aquele tipo de bêbado que só ri e faz gracinha e durmo rapidinho. Good vibes. Nossa, é muito, né? Muito forte. Ainda bem, né, que você fica tranquilo, porque muita gente com uma latinha de cerveja já faz um monte de pataquada, né? Já vira em discussão e tudo mais. Tem gente que eu acho que perde a noção, não sei o que acontece, perde a noção, depois tem influência espiritual também, aí vira uma bagunça com tudo e acaba com a festa, acaba com a paz de todos. Mas que bom, né, que tem pessoas que bebem, fica quietinha, vai dormir, ou então fica alegre. Bacana isso. Carlos, quero ser enterrado rápido. Não quero ninguém me bajulando. Nossa Senhora, mas tem que esperar o tempo. Infelizmente, vai ter que ir pro velório, né? Vai ficar a noite velando. Ai, para falar a verdade também, né? Vamos ser sinceros aqui. É um saco isso, né, gente? Pensou? A gente lá, o corpo lá sendo velado, aquela falação, aquela gente falando um monte de coisa que não tem nada a ver. A não ser quando é uma morte rápida, violenta, aí já enterra logo, né? Em alguns casos, o enterro é imediato, mas quando não, infelizmente vai para ficar ali, né? Para ficar velando e tudo mais. Demora. Aí você não quer ninguém te bajulando, mas por quê? A Mari, eu também não curto velório demorado.
Carlos, é insuportável, fica vendo tanto choro. Ai, nossa, isso que atrapalha, sabe, gente? Essa coisa da pessoa chorar é, lá, porque nesse momento eu acho que a pessoa é que não tem conhecimento, né, gente? Tudo é falta de conhecimento, né? Num velório, eu acho que esse tipo de coisa a gente não deve fazer, porque não ajuda o espírito da pessoa, né? Causa perturbações para o, para a pessoa que está sendo velada ali, né? Acaba influenciando com energias negativas, porque é de tristeza e tudo mais, então não ajuda, perturba o espírito, né? O correto é o quê? É fazer oração, fazer prece, ficar em silêncio, não ficar, né, nesse desespero, choradeira. Tem gente que grita, tem gente que desmaia, tem gente que, nossa, faz cada coisa. E isso não é bom para o espírito, né? Até porque no momento de desencarne, o espírito já está completamente assim, naquele estágio, naquela mudança, né? De um plano para o outro. Então, meio que está perturbado, não está sabendo direito o que está acontecendo. Aí tem gente que chora, gente que discute, briga em velório. Nossa, isso tudo, gente, é péssimo. As pessoas deviam ir orar e ficar em silêncio. É a melhor forma de ajudar o espírito e manter, né, o respeito, né, gente? Respeito é tudo, né? Ariela, faz bem entrar com o sapato ou sandália dentro de casa depois de chegar da rua? Sempre tive essa dúvida. Eu tiro tudo antes, eu não entro. Não entro porque são energias, né? Que tá ali na sola do sapato. A gente anda em todo lugar. Quando eu chego, eu já tiro no quintal mesmo. Eu nem entro para dentro de casa. Eu já tiro tudo ali, entro dentro de casa descalça. Claro que eu já fiz isso no passado, né? Por falta de conhecimento. Então, eu chegava da rua e entrava em casa numa boa, com o sapato que eu vim da rua. Depois que eu vi que isso traz também influência no nosso ambiente, dentro da nossa casa, por conta de energias, pelos lugares que a gente andou, aí eu passei a tirar o sapato quando eu chego em casa. Então, eu entro dentro de casa descalço. Eu aconselho você também fazer a mesma coisa, para evitar trazer energias para dentro da nossa casa, né? Tirei sua dúvida, Ariela, em relação a isso. A Mari, uns anos atrás, num velório, tiveram que tirar os parentes de perto do caixão, à força, porque não queriam deixar fechar o caixão. Foi muito pesado. Nossa! E o pior que isso, para o espírito, é terrível, né? Os familiares sofrem fazendo isso, sofrem, né, com, com a perda, e a pessoa que está sendo velada também sofre de ver o sofrimento da família. Olha como é perturbador isso, gente. Meu Deus do céu. Imagino. E fica realmente um clima pesado, fica uma coisa bem estranha, assim. Ah, Ariela, e depois outra, viu? Não sei se você faz, eu faço. Quando eu volto do cemitério, eu tiro o calçado, né? Também coloco lá fora. Aliás, fica no quintal, né? E eu passo um pano com, com sal grosso, sabe, no sapato, e eu coloco a sola do sapato numa bacia com água e sal grosso. Eu coloco só a sola do sapato na água.
eu não passo a mão embaixo da sola do sapato, né? Eu passo o pano umedecido com sal grosso no sapato todo, mas na sola eu coloco ele numa bacia com água, coloco a sola do sapato na água, assim, depois eu jogo a água no tanque, porque ali a gente anda pelo cemitério, né? E depois tem lavas astrais, tem, tem vários tipos de contaminação espiritual, digamos assim, né? Larvas, energias e tudo, resquícios, né? De cadáveres. Então, é tudo pelo lado espiritual, estou falando, tá? Então, por isso que é bom a gente fazer a limpeza no calçado, quando a gente chega do cemitério, principalmente do cemitério. Da rua, nem tanto, não precisa fazer isso, mas o cemitério precisa, porque o ambiente é denso, né? As energias são pesadas. E imagine você chegar do cemitério e entrar para dentro da sua casa com o sapato que você foi no cemitério. Não dá, né? É bastante complicado isso. Ariela, aqui em casa a gente faz isso. Acreditamos muito. Ah, legal. Eu sempre, eu sempre fiz isso, sabe assim? Na verdade, desde quando eu era criança, os meus avós já falavam isso, né? Que não presta chegar do cemitério e entrar com roupa, sapato, que você foi no cemitério. Então, eu cresci ouvindo isso. Claro que depois, né? Mais tarde, eu estudando essa coisa da espiritualidade, aí eu passei a tomar mais cuidado ainda, né? Carlos, tem energia boa no cemitério? Tem, claro que tem. Tem as boas e tem as ruins, né? As duas energias, boas e ruins. Por que que eu falo que tem boas e ruins, né? Porque no cemitério não, não é só um tipo específico de pessoas que estão ali enterradas, né? É todo tipo de pessoas, assassinos, é, pessoas que foram más, né? Então, há todo tipo de pessoa dentro do cemitério. Então, por isso que as energias, elas são positivas e negativas. Então, eu acredito muito nisso, pelo fato de inúmeras pessoas, né, na verdade. RR, não sei a pronúncia do nome, mas RRBSSBB. Boa noite, bem-vindo. Mari, aprendi com meus avós também. Isso de tirar as roupas usadas no cemitério. Meus avós sempre me falaram para nunca pegar nada. Ah, e outra coisa muito importante, porque eu era uma criança muito curiosa. Por mim, eu levava tudo de bonito que eu via. É complicado, né? É complicado. Eu já tive problema com essa coisa de cemitério. Eu peguei uma muda de flor uma vez, plantei aqui em casa. Nossa, eu tive muitos problemas espirituais, perturbações, pesadelos e cobrança, né? Cobrança. Porque eu sentia que o, o espírito, né, queria aquela flor de volta. Eu peguei a flor de um túmulo. Então eu sentia a cobrança. E o espírito cobrou e queria que eu devolvesse.
Então, eu tive perturbações espirituais, até que chegou um dia que eu decidi levar com tudo, com o vaso, com tudo. Eu devolvi na mesma sepultura que eu peguei a flor, a muda de flor. Nossa, é complicado isso. Eu não pego nada, nada de cemitério. É aquela coisa, né? É a gente errando que a gente aprende, né? Eu sou um tipo de pessoa que, para mim, eu erro uma vez só, eu não erro duas, três, não. Uma vez para mim basta, eu já entendo o recado. E eu tive muitos problemas, e eu precisei devolver, e eu devolvi a flor. Eu achei jóia, eu já falei aqui, né? Em relatos, eu achei jóia no cemitério, não peguei, eu não sabia, né, se era fruto de roubo ou era de algum espírito, porque estava numa sepultura no chão, enterrado ali, perto da sepultura. Na via das dúvidas, é melhor a gente se prevenir do que remediar, né? Muitas das vezes, a gente arruma problema para a cabeça porque a gente também não pensa. Eu tomo muito cuidado com isso, sabe, gente? Tomo muito cuidado, levo muito a sério. E tudo que é do cemitério, a gente não deve nunca trazer para dentro de casa. Mari, mas, Gelsi, nesse caso que você pegou a muda, não pode pegar se for só dentro do terreno do cemitério, se não for no túmulo. Eu acredito assim, sabe, Mari? Eu acho que não se deve pegar nada de cemitério, porque tudo é energia lá dentro, né? Tudo que está lá é impregnado de energias. Então, independente de você colher uma flor que não seja num túmulo, ou pegar um objeto que você achou, digamos assim, você estava caminhando no cemitério, achou alguma coisa, você pegou. Eu aconselho que não faça isso, porque ali no cemitério é um campo santo e tudo que está ali é imantado energeticamente por vários tipos de energias, entendeu? E você pode sim ter problemas espirituais. Eu acredito nisso. Eu, né, estou falando de mim, eu não pego nada de cemitério, não trago nada para minha casa. Para você ter uma ideia, quando eu vou no cemitério, eu primeiro vou no Cruzeiro das Almas, né? Eu acendo uma vela para as almas santas e benditas lá no Cruzeiro. Eu levo uma caixa de fósforo, eu deixo lá. Eu não trago, eu não acendo a vela e guardo a caixa e eu trago, não. O que eu levo lá fica lá. Se é velas, né? Por exemplo, levo algumas velas, eu não volto para trás com velas e nem com fósforo. Eu deixo tudo lá. Eu acredito que tudo fica impregnado com a energia do cemitério, independente de ser em sepultura ou fora, né? O campo é santo. Eu acredito nisso, mas, né, cada um acredita em coisas diferentes. Eu falo de mim, estou falando de mim, né? Então, eu não pego nada, não. Ariela, eu e minha mãe acreditamos que existe um espírito no meu quarto. Diversas vezes a gente viu coisas aqui, sem contar que é difícil dormir bem. Nossa, mas que tipo de coisa que você viu? Vultos? Já caiu coisas também na sua casa, assim? Barulhos? Quando você fala que você não acontece você não dormir bem, seria o quê? Pesadelo ou tem perturbações durante o sono? O que que acontece? Eu não sei qual é a sua crença religiosa, Ariela, mas você faz prece antes de deitar, de dormir, porque a prece, ela é um escudo nosso de defesa no mundo espiritual.
Eu falo porque já aconteceu muito comigo, sabe? Assim, às vezes acabo dormindo sem fazer uma prece e, ai, nossa, eu vou para lugares assim perturbadores, tenho uma sono de muita perturbação. Eu acredito que a oração antes de dormir, ela faz realmente a diferença. Eu acredito nisso. Ariela, minha cor toda quebrada, um peso, nossa. Houve um tempo também, comigo isso acontecia. Eu dormia, no outro dia, você acredita que parecia que eu não tinha dormido nada? E parecia que eu tinha sido atropelada por um caminhão, porque eu estava assim, toda quebrada, sabe assim, toda quebrada e com o corpo todo dolorido, né? Corpo dolorido, toda quebrada, então é bastante complicado. Sabe o que que você pode fazer? Tomar um banho de sal grosso, ajuda bastante. Se você acreditar, né, nisso. Seria um descarrego energético, sabe assim? Então é muito, muito bom. Eu faço, sabe? Quando eu tenho perturbações assim, eu já faço meu banho com ervas, com sal grosso. É verdade, Amara, é verdade. Nossa, parecia que eu tinha realmente sido atropelada por um caminhão. Nossa, fiquei toda quebrada no outro dia, sabe assim, dores no corpo. Nossa, uma coisa horrível. E sem contar fraqueza, né? Eu acho que era sugada por vampiros energéticos à noite. Eu sentia assim, esvairida, digamos assim, energeticamente, né? Então, além de acordar com aquela fraqueza, o corpo todo dolorido, parecia que um caminhão tinha passado por cima de mim. Nossa, uma coisa horrível. Depois que eu comecei a fazer prece e tudo à noite, aí o negócio foi diminuindo, foi parando, mas é complicado. Ariela, já vi vultos, barulho de respiração, bem perto do meu ouvido. Já caí, já caiu um objeto em cima da estante. Nossa, já vi vultos de respiração bem perto de mim. Nossa, então é um encosto, um encosto. Ariela, acredito sim, estava até pensando em tomar. Pode tomar, que vai te fazer muito bem. Você tem algum parente que faleceu, Ariela, assim, que você gostava muito, que tinha mais a proximidade com você? Teve parente ou algum amigo, amiga, algum conhecido que você gostava, que já não está mais aqui no plano físico? Eu estou perguntando porque, pelo lado da minha intuição, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta, Gabriele. Às vezes, do nada, eu sinto cheiro de fezes, esgoto dentro do meu quarto, mas ele só fica num lugar específico do quarto. Fica atrás da porta, da mesma forma que ele vem do nada, vai embora do nada. Gabriele. Nossa, que estranho isso, né? Gabriele, eu nem sei o que te falar em relação a isso. Com certeza deve ter alguma coisa assim pelo lado espiritual. E, porque você fala que é cheiro de fezes, esgoto dentro do meu quarto. Nossa, é uma coisa bem ruim isso, pelo lado
da energia, né? Ariela, chega arrepiei quando me perguntou. Eu não sei, na verdade. Eu fiz a pergunta para você, Ariela, porque, não sei, me veio na intuição para te fazer essa pergunta, né? Você não lembra de nada, assim, de uma pessoa? Eu, eu vejo que, no caso, o espírito da pessoa está precisando de oração, entendeu? Está numa perturbação espiritual, está precisando de oração. Por isso que eu perguntei se você perdeu um ente querido, uma pessoa que você gostava, um amigo, amiga, alguma coisa assim, entendeu? A pessoa, o espírito, né, precisa de oração. No caso aí, você disse que ouve até a voz no seu ouvido, né? O, sente o respiro do espírito no ouvido. Ariela, Ariela, tenho mediunidade. Ah, bom, a mediunidade, você sabe que nós que somos médiums, né, nós somos uma antena parabólica, gente. Os espíritos vêm tudo junto a nós para receber ajuda espiritual. A única coisa que eu falo para você, Ariela, eu faço isso, sabe? Eu faço prece e eu mentalizo para o espírito. Quando eu sinto a presença, assim, alguma coisa, eu faço a prece e emano pensamentos de luz para o espírito que está ali no momento, né? E quando eu faço isso, imediatamente eu sinto que vai embora. Então, é uma forma de ajuda para o espírito, né? Você faz uma prece, você mentaliza muita luz para ele, pede para ele seguir o caminho na espiritualidade. Você pode ter o diálogo com o espírito, né? Pode ser mentalmente ou pode ser verbalmente. Eu geralmente eu faço mentalmente, né? Eu me comunico mentalmente com os espíritos. A Mari, sentir cheiro de flor enquanto faz orações é bom sinal. Se é durante as orações, eu acredito que sim. Agora, quando a gente sente cheiro de flores do nada, eu sinto, sabe, assim, já senti algumas vezes aqui em casa cheiro de flor, flor murcha, sabe, aquela coisa de velório mesmo, mas eu já logo entendi que era algum espírito, né, desencarnado e tal, então eu senti já cheiro de velas dentro da minha casa, cheiro de flores, mas eu também já senti cheiro de flor mais agradável, muito agradável, sabe aquele cheiro, aquele perfume, né? Muito agradável, muito suave. Além de sentir também o cheiro de flores, eu consigo, não sei você, Mari, como é, mas eu sinto a energia do que vem junto, né? Por exemplo, se eu estou sentindo um cheiro de vela, eu consigo sentir também a energia, né? Muitas das vezes é ruim, muitas das vezes é de melancolia, tristeza. Então eu já logo tiro tiro por concluído que se trata de uma pessoa que faleceu, está perdida, está vagando. No meu entendimento, na minha interpretação
diante desses fatos que ocorrem comigo aqui na minha casa. Gabriele, uma vez eu fiz uma leitura de tarô e me foi dito que tinha magia sobre mim. A pessoa que fez o trabalho fez com todo o povo do cemitério. A pessoa pediu para que eu nunca fosse feliz, para que eu fosse sempre uma pessoa triste. Nossa, Gabriele, mas você fez alguma coisa assim? Procurou alguma ajuda espiritual para ver isso? Como que você lidou com isso? Eu também fui vítima de magia, né? De trabalho de magia negativa, pesada, no portão da minha casa. Eu até já gravei esse relato, tá aqui no canal. Como que você lidou com essa situação? Você buscou ajuda ou você não fez nada? Ariela, assim, são poucas as vezes que acontece de eu olhar uma foto de alguém falecido e sentir o cheiro do perfume dele. Nossa, é, dons mediúnicos, né? Trabalhos feitos em cemitério, Gabriele, é trabalho muito pesado, né? Muito denso, né? Ainda mais para fazer para prejudicar a gente, né? É uma coisa horrível. E quando enterra, então, é pior. Nossa, gente, como passou a hora? Eu estou 1h23 na live. Nossa, passou rápido. Vocês querem que eu encerro a live ou continuo aqui com vocês? RRB, PSB. Boa noite a todos. Estou jantando. Bom jantar para você. Gente, fala aqui para mim. Vocês querem que eu pare a live? Quer que eu encerre a live? Continua? Já deu 1h24 que eu estou com vocês. Querem mais? Querem que eu fique mais? Gabriele, eu fiquei bem em choque no momento. Não busquei ajuda porque não sei exatamente onde recorrer, a quem recorrer. Fico pensando quem foi a pessoa que fez isso. Ai, Gabriele, olha, eu falo uma coisa para você. Quando isso aconteceu comigo também, eu também não busquei ajuda. Na verdade, a gente nem sabe para onde vai, né? A verdade é essa. Eu, eu falo com a minha experiência, eu faço oração, prece, sabe? Eu faço firmeza para o meu anjo da guarda, peço proteção. É isso que eu faço. Eu aconselho você a fazer o mesmo, sabe? Hoje em dia está difícil a gente buscar ajuda espiritual num lugar sério. Hoje em dia é tanta patifaria, é tanta baderna. Muitas das vezes a gente vai no lugar buscar ajuda, a gente volta pior do que foi. Eu acho que uma prece, sabe assim, faz prece, faz firmeza para o seu anjo da guarda. E eu acho que a prece, né? A prece é tudo. Onde há luz não há trevas. Eu sempre acreditei nisso. Muitos perrengues que eu passei assim, que envolve a espiritualidade,
eu busquei ajuda nas preces, nas orações. Eu aconselho que você faça o mesmo. A Mari continua. Temos mais coisa para falar. Então tá bom, então vamos hablar. Vamos falar mais. Ariela, continua se puder. Continuar, vai ser bom. Tá bom, então vou ficar. Então vamos continuar. Carlos, vou em festas de candomblé, mas não sigo. Posso ter problemas? Não, acredito que não. É só uma festa, né? Como tem festa também em terreiro de Umbanda, não vejo nenhum problema, sabe? Eu acho que não tem nada a ver, não. É só uma festa, né? Você não está indo para pedir trabalho, para nada. Eu acredito que não tem problema nenhum participar de festa. Pode continuar participando. Marighella, comenta um pouco dos seus filmes. Tem tanta coisa bacana aí no seu cenário. Ariela, pretende gravar no cemitério à noite? Então, a Mari, só um momentinho, tá? Eu já respondo você. Então, Arielle, pretender, eu pretendo, né? É meu sonho, eu quero fazer isso, mas é aquilo que eu falei no vídeo, né? Eu tenho que eu tenho que ter um respaldo, né? Tenho que ter segurança, eu tenho que levar seguranças comigo para minha proteção, porque segundo a administração do cemitério, eu posso correr o risco de ser assaltada, agredida, roubada. Então, assim, eu tenho muita vontade de gravar, sim, no cemitério, dar uma volta, né? E ter um câmera filmando e eu ir narrando o que eu estou sentindo, captando as energias. Se eu ver vultos, eu vou falar. Então, eu tenho vontade, sim, de gravar no cemitério, mas são coisas que vai ficar mais para frente, para o futuro, né? São coisas que eu preciso me programar, porque precisa ser muito bem planejado isso. Eu quero também contratar uma pessoa para fazer a edição desse vídeo, né, específico. Eu quero um trabalho bem mais profissional. É um desejo que eu tenho de gravar no cemitério, não só aqui em Limeira, né, em outras cidades aqui perto também. Só que para isso eu dependo também de condução de carro, entendeu? E tem que ser pessoas que gostam da mesma coisa que eu, porque senão, né, aí não tem afinidade, fica difícil. Mas eu pretendo gravar assim, não sei quando, mas eu pretendo trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Agora, Mari, Gel, você comenta um pouco dos seus filmes, tem tanta coisa bacana aí no seu cenário. Mari, o que você quer, assim, que eu fale sobre os meus filmes, assim? O que você gostaria de saber? Você quer que eu mostre? Fala para mim, explica o que você quer para mim poder entender. Gabriele, o maior problema é que eu acredito que essa pessoa que são capazes de fazer mal para as outras através de trabalhos, mas eu não consigo imaginar alguém me prejudicando dessa forma. Ai, Gabriele, mas olha, eu sinto muito em falar para você. Infelizmente, tem pessoas que fazem, tá? Faz e não tem dó da gente, não. Para você ter uma ideia, eu sou um tipo de pessoa bem na minha, sabe? Bem tranquila, eu fico na minha casa, eu não mexo com a vida de ninguém, sabe? Eu não prejudico ninguém,
não faço mal a ninguém, e as pessoas insistem em fazer as coisas para mim, fazer trabalhos de magia negra, né? Trabalhos de destruição no cemitério. É bastante complicado. A minha última evidência foi com uma foto minha que eu vi na boca de um sapo que estava com a boca costurada, que foi feito um trabalho, foi enterrado no cemitério. Vai vendo. E por que que fizeram isso para mim? Não sei. Eu não tenho inimizade com ninguém. Eu não tenho, sabe? Eu nunca arrumei problema com ninguém. Eu não sei. Eu acho que as pessoas são má mesmo, sabe? Faz por inveja. Não pode ver a gente bem, a gente feliz. Não pode ver a gente progredir. Não pode ver a gente realizar os nossos sonhos, né? Isso incomoda. São pessoas invejosas. Tendo motivo ou não, a pessoa, ela sempre vai fazer mal para a gente, independente de qualquer coisa, sabe? Eu não sei, o ser humano é um bicho estranho. Mário, eu estou esperando você falar para mim o que que você quer que eu comente sobre meus filmes, filmes de terror. Fala para mim o que que você quer saber, daí eu vou falando. Ariela, qual seu filme de terror favorito? Ah, isso, tudo que é terror para mim é favorito, né? Aí eu gosto de todos, Arielle, assim, para falar a verdade, mas tem um que é o meu queridinho, que é o Sexta-feira 13. Gente, eu amo. Sexta-feira 13 é o meu filme, assim, o dois. Inclusive eu tenho o dois, né? E o remake. Eu tenho o remake, depois eu tenho o dois. Eu gosto muito, então Sexta-feira 13, para mim, é o meu queridinho. Tem também horror em MTV, né? A casa onde teve aqueles acontecimentos sobrenaturais. Eu gosto de filmes assim, né? São vários. Poltergeist eu tenho, gosto também. Eu nunca assisti Sexta-feira 13. Olha que é um clássico, exatamente, maravilhoso. Mari, fala para mim o que que você quer saber especificamente, o que que você quer saber sobre os meus filmes? Quer que eu mostro? Quer que eu fale? O que que você quer? Ariela, gosta de horror? Horror, o que que seria horror? Explica, fala mais detalhado para mim saber. Horror, o que que é? É um filme de terror? Gabriele, tenho muita curiosidade em saber quem foi a pessoa que fez. Acho que através do tarô vai dar para descobrir isso. O bizarro é pensar que pode ser alguém muito perto, alguém da família. Ai, é complicado. É complicado. Quando fizeram o trabalho para mim no cemitério, eu vi que foi uma mulher que fez, mas eu não vi o rosto, né? Eu sabia que era uma mulher, mas eu não sabia quem era. Ai, é complicado, né? Ah, não sei, Gabriela, você acha que é interessante você saber quem é que fez? E vai que você descobre que foi uma pessoa bem perto de você, alguém da sua família. Como vai ser a sua reação? Como você vai lidar com isso? Tem que ver isso, né? Será que vale a pena saber quem é que fez? Ai, não sei, é delicado isso, né?
A, a Mari mostra alguns pra gente, os que você mais gosta ou mais assiste. Ok. Tipo zumbi. Ai, adoro zumbi. Nossa, adoro. Tem aquele filme também dos mortos-vivos. Ai, eu amo. Drácula, então, nem se fala. Eu vou... Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, gente. Eu acho que eu vou ter que levantar para pegar. Eu vou pegar algumas. Vamos ver o que dá para pegar aqui. Gente, eu vou sair um pouco de frente da câmera. Eu vou pegar aqui os filmes, tá? Peraí. Pronto, gente, cheguei. Nossa, peguei bastante aqui. Eu peguei os que eu mais gosto, assim. Eu vou... Ai, vai... Deixa eu ver como que eu vou arrumar aqui. Eu vou mostrar para vocês. Peraí, gente, só um pouquinho. Deixa eu ler aqui, eu já mostro. Eu vou ler o chat aqui. A Mari, olha eu inventando moda. O quê? O que, Mari, que você está inventando moda? Em relação aos filmes que eu vou mostrar, eu peguei todos que eu gosto, eu vou mostrar para vocês. Atendendo ao seu pedido. Ariela, assista A Volta dos Mortos-Vivos, de 86, é ótimo. Ah, eu tenho um filme dos mortos-vivos, eu nem tinha nascido. É de 1968, uma raridade. Eu encontrei no sebo aqui da minha cidade. É lógico que eu comprei, né? Adoro. Não tem muitos efeitos. Nossa, é maravilhoso. Não, a Mari, não está dificultando nada, não. É como está aqui na minha mesa de trabalho, eu só levantei para pegar, né? Porque estavam meio que misturado aqui. Carlos Drácula. Série Netflix é bom. É verdade, eu assisti. Inclusive, foi você que indicou, né? Eu gostei da parte um, parte 2. A terceira parte eu não gostei, não. Gente, vamos lá, então. Eu vou mostrar para vocês o meu filme. Os filmes, né? Tem esse aqui, O Lobisomem. Adoro. Tá dando para ver? Não tá dando muito reflexo? Eu adoro. Eu já assisti, assim, várias vezes. Ai, eu amo. Maravilhoso. Tem esse Jogos Mortais 3. Gente, isso daqui
eu sou bem sincera em falar para vocês, eu não consegui assistir. Muita violência, sabe? Assim, eu passei mal. Eu parei no meio do filme, não consegui assistir o filme inteiro. Então, assim, eu achei muita violência, nossa, uma coisa escabrosa, horrível. Mas é muito bom. É que eu não consegui assistir o filme inteiro. Depois tem esse aqui, do Drácula, de 1973. É maravilhoso também. Gosto muito. Tá dando para vocês verem? Esse ator é maravilhoso. Eu amo o trabalho dele. E esse filme com ele ficou maravilhoso. Exatamente, Ariela, é esse mesmo. É A Noite dos Mortos-Vivos. Ah, eu tenho esse também que eu amo, é o Chuck. Gente, inclusive, o meu sonho é poder comprar esse boneco, mas eu quero no tamanho real, sabe assim? Não quero boneco pequeno, não. Eu quero o tamanho do boneco do filme, mas é caríssimo. Mas eu amo esse filme, adoro. Meu sonho é ter um boneco do Chuck. Adoro, adoro esse boneco. Muito macabro, né? Mas eu gosto. Esse daqui, O Grito, é bastante interessante. Eu gosto também. Gostei, assisti. Achei bem legal, assim. Esses filmes, gente, eu comprei lá no sebo, tá? São filmes que eles vendem aqui. Esse aqui eu também gostei bastante. É bastante interessante. Não é de terror. É muito legal. Ele é do mesmo diretor de Premonições 2. Então, vale a pena. É muito legal esse aqui. Ai, olha, Ariela, eu vou falar a verdade. Eu quero o boneco do Chuck, eu quero a boneca Annabelle. Sabe a, a boneca Annabelle, mas de pano, sabe aquela que apareceu no documentário? Eu quero aquela boneca. E eu acho ela linda, aquela boneca. Quero pôr aqui no meu quarto. Gente, esse aqui eu falei para vocês, né? É o Grito, esse é o 1, esse aqui é o 2. Esse aqui eu não assisti ainda. Esse aqui eu não assisti ainda, não. Como... é, o moço lá falou para mim que é muito bom, então acabei comprando. Vamos ver, né? Se é bom mesmo na hora de assistir. Ai, adoro a Annabelle. Você acredita que é o meu sonho? Mara, é o meu sonho ter a boneca Annabelle. Eu já fui em várias costureiras aqui em Limeira, levei a foto, eu falei que eu queria bem parecida com a boneca. Nenhuma deu conta de fazer a boneca para mim. Ai, fiquei tão sentida, sabe? Eu quero tanto ter a boneca Annabelle no meu quarto. Mas não desisti, não. Eu ainda vou mandar fazer uma boneca, uma réplica da boneca de pano, não a do filme, a de pano mesmo. Eu gosto muito do Homem-Aranha, gente, ó. Ai, acho o Homem-Aranha tudo. Adoro. Vamos. Estão gostando até aqui? Agora tem mais, não acabou, não. Gostaram do que eu já mostrei? Ariela, eu quero os três. A noiva do Chuck, o filho deles, nossa. Ai, eu só gosto do Chuck. Ai, eu amo o Chuck. Ai, com aquela faca imensa na mão. Imagine, gente, no meu quarto, a boneca, o Chuck, né? Com aquela faca enorme na mão, assim, olhando para mim, assim, aquela faca. Ai, nossa,
É tudo. Ah, Ariela, que legal que você está gostando. Eu comprei mais um filme do Lobisomem. Eu não sei se esse filme aqui, ele é igual àquele que eu já mostrei. Então, eu assisti esse aqui. Eu gostei muito. Foi muito bom o filme, assim. Retrata aquele cenário de época, sabe? É bem interessante, maravilhoso. Adoro o lobisomem. Ai, nossa, dá até medo. Tem mais um outro filme do Drácula, com, com aquele ator Chris- Christopher Lee. É maravilhoso, gente. Eu amo esse filme aqui. Ai, filme de vampiro, né? Adoro. Tem a Sexta-feira 13. Bem-vindo a Crystal Lake. Olha a máscara, gente, que tudo. Eu assisti o primeiro filme, eu estava na escola quando eu assisti o primeiro filme. Nossa, foi maravilhoso. O primeiro e o segundo, depois o resto, a sequência, eu já não curti, não. Eu gostei mais desse aqui, desse e da segunda parte. Eu amo essa máscara do Jason. Eu quero comprar, quero ver se eu compro para colocar no meu cenário. Olha que linda. Adoro. Inclusive, o toque do meu celular é a trilha sonora de Sexta-feira 13. Quando toca na rua, no ônibus, no carro de aplicativo, todo mundo leva um susto, porque é bem assustadora a música, né? E eu amo, adoro. Tem esse, o Albergue, é muito bom também. Assistir, vale a pena. Nossa, é muito tenso, muito violento, mas vale a pena. Gostei também. Ah, e depois tem esse que eu também comprei, do Drácula, é, com Jack Palance, o nome do ator. Maravilhoso esse aqui. O meu sonho era comprar esse filme do Drácula. Eu adoro esse ator. Eu acho ele maravilhoso. E ele ter feito o filme do Drácula ficou simplesmente magnífico. Ele é muito visceral, digamos assim. Eu achei que ficou maravilhoso a interpretação dele. Então, eu fiz questão de comprar. Esse DVD é novo. Eu comprei no site, né? Então, é o meu queridinho aqui dos Dráculas. Deixa eu ler o comentário aqui, gente, só um momento. Ariela, tô amando, amo ver os DVDs. É bom para colocar a criança ferida para correr. Já assistiu Olhos Famintos? Já assisti, gostei. E Crepúsculo. Mari, Vampiros e Crepúsculo. Kelsia, gosta? Eu não assisti, Mari, para falar a verdade, eu não assisti o Crepúsculo, não. Então, não posso falar como que é, se eu gostei ou não. Não cheguei a assistir ainda, não. O Albergue você assistiu, né, Carlos? É bem interessante. Tem o dois, viu, para assistir. Gabriele. A continuação de Sexta-feira 13, a gente só consegue ver na Prime Video. Ah, na minha opinião, eu acho que a Sexta-feira 13, na minha opinião, tá, gente? Eu gosto mais da primeira e da segunda parte. Depois o remake, né, também, que fizeram, ficou muito bom. E eu também amo isso daqui, ó, Pânico na Floresta.
O meu sonho era um dia acampar à noite numa floresta. Só que depois desse filme aqui, eu confesso para vocês que eu fiquei com um pouco de medo, sabe assim, de acampar numa floresta. Eu queria gravar um vídeo, sabe assim, fazer um vídeo, eu fazendo um acampamento, acampando numa floresta à noite, sozinha. Mas depois que eu assisti esse Pânico na Floresta, eu confesso para vocês que eu deixei engavetada essa ideia, viu? Fiquei com muito medo. Ah, eu tenho. Ariel, eu tenho A Casa de Cera. Já assisti, gostei também. Esse, o Pânico na Floresta, esse daqui é o 2. É o 2. Eu assisti o Pânico na Floresta um no YouTube. Nossa, adorei. Eu gostei do um e o 2. Ai, gente, Pânico na Floresta é. Eu assisti esse daqui, para vocês terem uma ideia, o tanto que eu gostei, eu assisti acho que umas 8 vezes. É bom isso, né? A gente ter o DVD, a gente assiste quantas vezes a gente quiser. E eu, quando eu gosto de uma coisa, eu não enjoo. Eu gosto de curtir, sabe? Eu curto muito meus filmes. A Mari, Gélcia, e a morte do demônio? Ai, eu tive assim. Mari, para falar a verdade, essa coisa com demônio comigo não dá muito certo, não, viu? Eu tive problema uma vez, eu acho que eu peguei para mostrar aqui para vocês. Eu tive problema com essa coisa de demônio, sabe? Com filme de demônio, nossa, começou. Ai, uma coisa horrível. Depois eu comento sobre. Me lembra, viu, Mari, para me comentar como comentar aqui o que, que aconteceu com o filme que envolve demônio. Então, eu tenho problema com filme que envolve demônio. No meu caso, é bem complicado. O bicho pega para o meu lado. Tem essa profecia. Assisti esse aqui também, gostei, achei que ficou muito bom. Eu queria O Exorcista, sabe, gente? Aquele de 70, acho que 78, né? Se não me engano. Eu não consegui achar ainda para comprar. Os que eu achei, tá absurdo. Tá na faixa de 300 e poucos reais. Muito dinheiro. Eu não tenho coragem de dar 300 e pouco num DVD, né? Então, vou tentando a sorte achar lá no sebo. Esse daqui eu assisti, gostei também. Agora tem esse também, Colheita Maldita. Essa colheita maldita aqui, gente do céu, é tenebroso. Mas eu gosto. Ai, eu amo. Gostei bastante. Esse aqui também eu gosto muito. Gabriele, eu gostei do sétimo filme do Pânico na Floresta, mas ele não tem nada a ver com os outros filmes. O Canibais não existe no sétimo, mas eu amei. Tem quase 2 horas de filme. Nossa Senhora, quase 2 horas é muito cansativo, não é? Eu acho. Carlos, esse tipo de filme, esses bonecos de terror, pode atrair espíritos ruins. Olha, se, se pode atrair espírito ruim, eu não sei. Então, se for assim, eu estou ferrada. Ferrada e lascada, né? Porque eu tenho filme de terror e tudo aqui. Eu acredito que não, né? Não sei. As pessoas que estudam a espiritualidade falam que não é bom a gente assistir filme assim, porque pode, mesmo sendo um filme, pode trazer, né, problema para a gente espiritual,
filme que envolve o mundo espiritual, sobrenatural, filmes demoníacos, enfim. Não sei. Agora, essa coisa de filme do demônio comigo é bastante complicado. Então, acho que alguma coisa ruim pode ser que traga, né, para a vida da gente. Sei lá. Agora tem esse, é o Sexta-feira 13, segunda parte. Esse aqui, gente, é maravilhoso. Ai, como eu amei. Eu gosto muito do Sexta-feira 13, como eu falei, a primeira parte, a segunda. Aquela da máscara que eu mostrei para vocês é o remake, né? Eu não tenho a primeira parte desse filme, eu tenho a segunda, mas eu quero comprar a primeira parte. Só não comprei porque é um absurdo, né? Eu não vou gastar mais de R$ 200 num filme. Maravilhoso. Na minha opinião, a primeira e segunda parte de Sexta-feira 13 e o remake foi o melhor. Depois, na sequência, eu não acompanhei porque não achei graça, não. Depois tem Horror em MTV. Eu queria aquele de 78, não consegui achar. Tem também para comprar, mas é muito caro, né? Vou esperar cair bem o preço para comprar. Esse daqui, ele não é o primeiro, né? Esse Horror em MTV é de Michael Bay, produtor de O Massacre da Serra Elétrica. Gente, maravilhoso isso aqui. Gostei também do Massacre da Serra Elétrica. É um filme assim, nossa, horrível, mas eu gosto. Inclusive, eu tenho guardado no meu arquivo de filmes no computador. Esse daqui é muito bom. E depois o clássico, né? Poltergeist. Quem que não lembra desse filme? Fala aí. Esse aqui é maravilhoso. O que vocês estão achando, gente? Da minha coleção de filmes. Os meus filmes favoritos. Acho que quando o filme é bom, envolve a gente. A gente nem sente as horas passarem. É verdade, eu concordo. Ariela, da Casa de Cera está aí com você? Não está aqui. Ele não está aqui, ele está ali atrás. Você quer que eu pegue? Gabriele, o problema dessas franquias é que eles não sabem a hora de parar. Exatamente, concordo. E eles acabam fazendo filme ruim um atrás do outro. Exatamente. Por isso que eu já parei no Sexta-feira 13. Primeira, segunda parte e o remake eu já parei, porque eu assisti no YouTube, não gostei, achei uma porcaria. Tem os Jogos Mortais. Ai, gente, eu também não consegui assistir esse filme aqui, não. Nossa, achei muito violento. Com muita violência, sabe assim? Nossa, uma coisa horrível. Não consegui assistir, não. Esse daqui é o quinto, né? É o quinto filme. Agora tem esse, Jogos Mortais. Sucesso de público e de crítica. Ai, gente, esse também eu não assisti, não. Não peguei para assistir ainda. Pela foto, você já consegue ver como o negócio é macabro, né? Vai vendo. Uma coisa, nossa, horrível. A Cadeira do Diabo.
Mari, se você tiver aí, lembra para mim falar, depois que eu acabar de mostrar aqui, para falar o que, que aconteceu comigo com este filme. Aconteceu uma coisa descomunal aqui quando eu peguei esse filme para assistir. A Cadeira do Diabo. Eu vou terminar de mostrar para vocês e depois eu já falo o que, que aconteceu aqui quando eu comecei a assistir esse filme, que eu tive que parar imediatamente. Depois tem A Invocação do Mal. Amei esse filme, gente, muito bom. Gostei. Tem esse também, Devoradores de Almas. Ah, esse daqui eu achei, tá vendo? Pela foto, eu achei que era uma coisa bem horrível, né? Macabra. Não é, não. Eu achei muito fraco, sabe assim? Não entrega muito, não. Fiquei decepcionada, estava esperando mais. O Bebê de Rosemary. Esse aqui é bem legal, é bem interessante também. É um clássico, né? Esse, O Bebê de Rosemary. E depois, para finalizar, o Albergue, né? Esse aqui. E esses foram os meus filmes. O que, que vocês acharam, gostaram, curtiram? Eu sempre vi esse Poltergeist no teu cenário. Marcou muito. Ah, eu amo Poltergeist. Nossa, adoro. Não, Ariela, não vai dar trabalho não, tá atrás de mim. Ah, Mari, lembra assim. Gabriela, Jogos Mortais ficou muito popular quando eu era criança. Meu pai não queria que eu assistisse porque eu tomava muito susto. Amo Invocação do Mal, Ariela. Ah, eu também amo. Esses Jogos Mortais, Gabriela, eu confesso para você que eu não consegui assistir, não. Muita violência, sabe assim? Nossa, os primeiros filmes que eu não consegui assistir foi esse. Eu passei assim. Ai, não sei te explicar, me deu muito mal-estar, sabe? Nossa, uma coisa horrível. Mas é bom o filme, viu? Muita gente fala que é um clássico, que é tudo, mas eu não consegui assistir, não. Gente, eu vou ver se eu pego o filme A Casa de Cera. Pera, a Casa de Cera, peraí. Ó, peguei mais alguns aqui. Tem esse também, Os Escolhidos. É legal, gostei desse aqui também. Tá vendo? É uma caveira, né? Ai, gente, eu amo caveira, olha. Ai, eu acho linda a caveira. Ai, é tão bonito, né? Eu sou suspeita em falar. Tem esse também, Vozes do Além.
Gostei também. Depois tem Pânico no Deserto. E A Casa de Cera. Esses são os filmes que eu mais gosto, que eu curto bastante. Acabou. A Mari, muito bom. Que acha muitos clássicos, já até anotei alguns que eu preciso assistir. Ah, que legal. Ariela, eu também nunca consegui assistir. Carlos, eu conheço uma pessoa que foi assistir um filme desses e depois não conseguiu dormir. Foi sentar na rua até amanhecer. Ah, eu já sei do que você está falando. Exatamente. Quem participou da Casa de Cera foi aquele ator que também fez a série Supernatural. Ah, bacana. Eu gostei desse filme. Ariela, eu amo a Casa de Cera. Antes dele teve o Museu de Cera. Ah, bacana. O Museu de Cera eu não tenho, mas eu já ouvi falar muito. A Mari não esquece de contar do capeta. Ah, tá. Então, eu vou contar, Mário, eu vou contar aqui o que aconteceu comigo com esse filme aqui, A Cadeira do Diabo. Eu tinha mais filmes que era relacionado a diabo, tipo assim, ó, possessão demoníaca, a manifestação do demônio, não sei o que do capeta. Esses filmes eu ganhei de um amigo meu. A não ser esse que eu acabei de mostrar, que eu comprei. Bom, esse que eu acabei de mostrar, A Cadeira do Diabo, eu estava muito curiosa para assistir. Eu tinha comprado no sebo e chegou a noite e eu falei, vou assistir esse filme. Eu estava muito ansiosa, estourei pipoca, tudo, todo aquele clima, né, para curtir o filme. Gente, eu coloquei o filme, comecei a assistir o filme. Vocês acreditam? Eu tenho esse relato aqui no canal. Eu coloquei o filme, eu comecei a assistir o filme, mas logo no começo desse filme, sem mentira nenhuma, vocês vão achar assim um absurdo, né? Mas quando eu comecei a assistir o filme, bem no começo mesmo, assim, de repente eu acendi antes de eu acender a luz do abajur, né? Eu estava só com a TV ligada, né? Rodando o filme. Já no começo do filme, eu já senti uma presença espiritual no meu quarto. Eu senti arrepios e a energia era ruim. Eu sentia assim a energia, sabe, que não era boa. Eu já fiquei meio assim, né, porque eu estava assistindo esse filme, mas eu não coloquei nada na cabeça, tá, gente? Eu não coloquei nada na cabeça. Então, de imediato, eu senti que alguma coisa chegou no meu quarto e eu senti que a energia não era boa. Eu fiquei incomodada, eu acendi o abajur. Quando eu senti essa energia que não era boa, eu acendi o abajur. Não me dei por satisfeita, eu já levantei da cama
e já acendi a luz do quarto. Quando eu acendi a luz, e o filme rodando, tá? O filme passando. Quando eu acendi a luz do meu quarto, sem mentira nenhuma, gente, eu morro de medo de aranha. Morro de medo. Assim que eu acendi a luz, uma aranha enorme, do tamanho da minha mão, assim, para vocês terem uma ideia. Ela simplesmente apareceu na minha frente. Vocês conseguem entender esse negócio? Não é que a aranha saiu de algum canto, de algum móvel, nada. Ela apareceu na minha frente. Era uma aranha que dava mais ou menos o tamanho da minha mão, assim. A hora que essa aranha ela apareceu, inclusive, Arielle, até o espelho que você falou da moça que eu vi atrás de mim, nesse espelho, inclusive nessa noite, esse espelho não estava coberto. E vai envolver o espelho nessa aparição com essa aranha. Então, essa aranha, ela apareceu na minha frente, do nada, eu quase desmaiei. Então, eu já tinha sentido a presença, ver como uma coisa puxa a outra e liga a outra. Eu tinha sentido a presença de alguma coisa no meu quarto que chegou, não era boa, fiquei incomodada, acendi o abajur, não me dei por satisfeita, acendi a luz e vi a aranha. E, de repente, eu fiquei passada com aquilo. Eu falei, eu logo entendi que era uma manifestação pelo lado espiritual, né? Eu falei, fiquei paralisada, eu falei, de onde saiu isso? Quando eu acabei de fazer essa pergunta em pensamento, essa aranha, ela vai de frente do espelho, pasmem vocês. Ela, na frente do espelho, ela sumiu. Vocês acreditam num negócio desse? Gente, quando aconteceu isso, que a aranha já apareceu, eu dei pausa no vídeo, parei o filme, tirei o DVD, guardei. Quando a aranha ela foi para frente do espelho e ela sumiu, eu não preciso falar para vocês o que eu fiz, né? Coloquei uma roupa rapidinho, estava de pijama, né? Acabei colocando uma roupa assim. E eu passei a noite lá na frente da minha casa, lá na calçada, na rua, de tanto medo que eu fiquei. Não era do filme, era da aranha, tá? Eu fiquei com muito medo daquilo. E sem falar da presença também que eu senti no meu quarto. Aí juntou uma coisa com a outra, né? A aranha e a manifestação espiritual que estava relacionada ao filme desse diabo, né? A cadeira do diabo, que é o nome do filme. Então, para vocês terem uma ideia, eu apaguei, deixei a luz tudo acesa, saí às pressas de dentro de casa, sentei lá na calçada, fiquei na rua. Sabe que hora que eu entrei dentro da minha casa? Era por volta de 6h30, quando já estava clareando o dia. Inclusive, quando eu saí, fiquei lá na frente, aqui na minha frente de casa, o guarda, né, de rua passa. Ele perguntou para mim, perguntou se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa. Eu falei que tinha perdido o sono, que eu decidi sentar lá na calçada porque eu tinha perdido o sono. Eu não ia contar para ele, né, que eu estava assistindo um filme que era do capeta, do diabo, que eu vi uma coisa no meu quarto, que eu senti a presença de um ser maligno e eu saí correndo de casa. Eu não ia falar nada disso, né? Então, eu falei que eu perdi o sono, fiquei lá na calçada. E eu sentei lá na frente, gente, eu amanheci o dia na calçada. Não tive coragem de entrar para dentro de casa. Entrei para dentro de casa, era por volta de 6h30 da manhã. E nunca mais peguei nesse filme para assistir. Eu dei o pause no começo do filme até hoje. Eu não tenho coragem de assistir, não é medo.
Eu acho que pela manifestação do que aconteceu comigo, pelo lado espiritual, eu não sei se eu pegar para assistir de novo, aconteça alguma manifestação. Não sei, não sei. Só sei que eu não tive mais vontade de pegar esse filme para assistir. Então, ficou guardado, não assisti mais o filme. Nem bem comecei a assistir e já tive que parar e sair de casa às pressas e dormir na rua por conta dessa manifestação, né, que apareceu, dessa materialização desta aranha. Complicado, hein? Deixa eu ler aqui o chat, vamos ver o que vocês estão falando. Gabriele, não assisti o Pânico, eu queria comprar esse filme, né? Ainda não achei, mas eu não assisti, não. A Mari, sinistro. Caraca, kkk, sinistro. Pois é, não falei para você que era surreal, era bem estranho o que aconteceu comigo com esse filme, né? Então, depois desse acontecido, todo filme que envolve demônio, tudo, ai, eu tenho um pouco de receio, sabe, gente? Eu não sei o que pode acontecer. Eu sou médium, eu tenho evidência, sabe? E pior que os espíritos sabem disso. Talvez pode ser a manifestação de um espírito que quis brincar comigo, eu não sei. Mas eu acho que não, porque eu sentia a energia, sentia a presença, era maligna no meu quarto. Uma coisa tenebrosa. Então eu tenho muito medo com essa coisa de filme que envolve demônio, capeta, sabe? Diabo. O meu sonho é assistir o filme O Exorcista. E o medo? E o medo, gente, eu não tenho coragem, sinceramente, morro de vontade, curiosidade de assistir, mas o medo é maior. Se nesse filme aconteceu isso, imagine então no Exorcista. O que não vai acontecer comigo aqui dentro da minha casa? Nossa, complicado. Ariela, misericórdia. Ariela, mas você ficou fazendo o que lá fora? Só sentado ou mexeu no telefone? Não, nem o telefone eu levei, nem lembrei de levar telefone, coisa nenhuma. Eu fiquei lá, sabe assim, sentei e fiquei assim, ó, tentando entender o que tinha acontecido, que manifestação era aquela. Eu fiquei assim, ó, a noite inteira, tentando entender, tentando deduzir o que tinha acontecido. Então, fiquei a noite inteira assim. Eu não consegui pregar o olho. Sem sono, sem nada. Foi assim que eu amanheci o dia na calçada, na frente de casa. Gabriele, que horror. Na minha casa aparecem muitas baratas. No meu quarto começou a aparecer até no teto. Mas estas dos tetos eram baratas ainda filhotinhas. Nossa, é horrível, né? Barata, bicho, aranha, essas coisas. Nossa, horror, um horror. Então, depois que eu entrei aqui para dentro, já era claro, né? Já tinha amanhecido o dia. O que eu fiz? Eu fiz uma limpeza, né? Fiz uma defumação na minha casa, fiz uma firmeza para o meu anjo da guarda. Eu tentei arrumar o ambiente, eu tentei purificar, digamos assim, o ambiente, né? Coloquei mantra e foi assim que eu consegui resolver isso. Mas quando eu voltei, quando o sol tinha aparecido, né? Já tinha clareado o dia, aí eu não senti medo, não senti nada. Claro que eu revistei meu quarto, né, para ver aquela aranha, o espelho, eu já cobri, né? Eu já cobri com o tecido preto, enfim.
E fiz defumação, coloquei um mantra. Foi assim que eu fiz. Mari, galera, o papo tá muito bom, mas preciso ir dormir já. Endre Marte, seu aniversário não tá tomando uma? Endre Marte, eu não bebo nada alcoólico. Só o suco de uva mesmo, natural ainda. Mari, então boa noite. Espero que você tenha gostado, né, dos filmes e tudo mais que eu mostrei. Bom descanso e até uma próxima live. Eu não sei, sabe, gente? Vocês querem que eu volte a fazer mais live assim? O que vocês acham? Me fala aí. Vocês querem que eu faça live? Vocês querem que eu conte um relato numa outra live, ao vivo? Eu conto o relato, depois eu leio o chat, eu respondo vocês. O que vocês acham disso? Dá uma ideia para mim sobre isso. Não sei se vale a pena fazer live. Será que vale? Eu achei que muitos de vocês estariam presentes, né? Na verdade, ninguém quase entrou, né? Claro que estou amando ficar aqui com vocês que estão presentes, né? Amando. Tanto é que a hora assim voou e a gente está aqui ainda. Ariela, eu gostei. A gente pode tirar dúvidas. A gente pode tirar dúvidas, claro, pode tirar dúvidas, com certeza. Acho muito bom. A Mari, foi muito bacana. Precisamos de mais encontrinhos assim. Ah, que bom, gente, que vocês gostaram da sugestão de fazer live. Eu estava pensando em fazer assim, ó, na próxima live, eu estou pensando em fazer no final de semana, tipo assim, num sábado à noite, às 8 horas da noite. E é uma ideia que eu tenho, tá? De contar um relato ao vivo ou conversar com vocês. O que vocês preferem? Vocês preferem me ouvir contando um relato para vocês e depois a gente interagir? Ou vocês preferem só bater papo mesmo? Eu entro aqui e a gente troca um bate-papo. O que vocês acham? Fala para mim para que eu possa entender o que vocês querem. Eu também gostei da live de hoje, assim. Fazia muito tempo que eu não voltava a fazer live. Acho que eu vou voltar com mais frequência. Como eu falei para vocês, como hoje é terça-feira, tudo, eu decidi comemorar o aniversário com vocês, por isso que eu fiz já logo no começo de semana, né? Mas nas próximas eu pretendo fazer no sábado à noite. Gabriele. Eu gosto das duas ideias. Eu gosto de um bate-papo onde a gente fala de tudo. Ariela, pode trazer relatos antigos do canal de novo nas lives. A gente pode tirar dúvidas. A Mari, eu gostei desse modelo assim, sem roteiro, batendo um papo. Ah, sim. A Mari, mas assim, o relato, gente, que eu Carlos, gostei do bate-papo. Surgiram muito assunto durante a live, é verdade. Eu penso assim, gente, ó, fazer uma live, não prometo, tá? Mas fica em aberto. Se dá, no sábado agora, eu já abro outra live. Que tal? Vocês acham que fica muito enjoativo para vocês? Eu aparecer de novo no sábado, aí seria às 8 horas da noite. Aí eu entro com um relato.
Eu entro na live, eu conto um relato para vocês ao vivo. Depois do relato, aí eu vou ler o chat, vou interagir com vocês, porque eu não vou poder falar do relato e conversar com vocês, porque daí me tira o foco. Como eu não sigo um roteiro, eu não faço roteiro para os relatos, eu apenas dou uma lida, memorizo, procuro destacar os pontos importantes e depois, na sequência, eu gravo os relatos. É assim que eu faço a gravação dos meus vídeos. Aqui na live, eu não vou fazer roteiro também, né? Eu vou contar o relato para vocês, não vou ler chat, não vou ler nada enquanto eu estou contando o relato. Depois que eu acabar o relato, aí eu falo para vocês, gente, acabei o relato, agora eu vou ler o chat, a gente vai bater papo. É isso que eu quero fazer. O que vocês acham? Porque daí eu acho que fica melhor assim, né? Eu não perco o foco, a concentração, vocês prestam atenção assistindo e depois a gente vai para o bate-papo. O que vocês acham? Bacana isso? Funciona? Será que vai dar certo isso? Gabriele, nunca é enjoativo ouvir você falar, Gelsia. Eu gosto muito, eu apoio a live. Ai, que bom, poxa, que bom. A minha preocupação, gente, é ficar enjoativo, é vocês enjoarem de mim, sabe assim? Ficar muito presente, vocês ficarem enjoados da minha presença, entendeu? Por isso que eu estou perguntando. Ariela, essa ideia é boa, eu apoio. Ah, que bom, gostei também. Ah, que legal, gente. Ah, que bacana. Vamos marcar um encontro, então, para sábado? A gente já deixa o encontro marcado? Carlos, na próxima eu vou fazer perguntas difíceis. Se prepara. Ah, o que eu puder responder, né, dentro dos meus conhecimentos, eu me garanto, né, dentro do que eu sei, dentro do que eu sei, com certeza eu vou te responder. A não ser que você trazer um assunto que eu não tenho conhecimento, né? Aí vai ficar difícil. Ariela, Gels, eu te sigo desde 2020. Até hoje nunca enjoei de ti. Ah, que fofa. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Gente, vocês são incríveis. Nossa, eu tenho mensagens assim lindas, né, de vocês, comentário nos vídeos. É tão bom, né, quando a gente consegue ter essa sintonia entre a gente, essa afinidade, né, não é verdade? Essa fidelidade também. Eu acho maravilhoso isso, sabe? Tem pessoas que estão aqui comigo desde o comecinho, do primeiro vídeo que eu trouxe aqui, quando eu falo da minha EQM e tudo mais. É só gratidão, sabe? Eu só tenho gratidão com vocês, respeito vocês, amo vocês. E eu espero ficar muito, muito, muito tempo, muitos anos aqui com vocês. O dia que eu não tiver mais nada para gravar de relato, eu venho em live para a gente bater papo, para a gente falar dos vídeos, né? Que já estão no canal, mas eu sempre vou me fazer presente aqui com vocês, que são meus públicos, né? O meu público fiel, assim, no qual eu trago muito respeito, muita admiração, muito carinho também. A Mari, do que você está rindo aí com o Carlos? Você deu risada porque ele falou que é para mim me preparar para as perguntas? Gabriele, dá certo porque a gente se parece, Gelson. Ah, que bom, né?
Que bom, ó. Coração para você também. Ai, é gratificante, né? Quando a gente tem essa troca maravilhosa, né? De energia. Que bom que vocês gostam de mim, gostam do meu relato, curte meu canal. Eu estava um pouco, assim, insegura, né, em fazer a live hoje, sabe, assim, bobeira, né, gente? Coisa assim. Quando a gente vai para ao vivo, é diferente do que você gravar um vídeo. Quando você grava um vídeo, se não ficar bom, você exclui, você pode mexer na edição. Agora, na live não tem jeito, né? A live, tudo que acontece, dá certo, dá errado, não tem como editar. Ou você salva a live ou você apaga depois. A minha preocupação era essa, né? Será que vai dar tudo certo? Será que vai correr tudo bem? Chega no fim, né? A gente cria tanta coisa na cabeça da gente, né? Chegou no fim, olha só como foi descontraído, nós batemos papo, né? Olha, já são 2 horas e meia de live. Não digo nem que é insegurança minha, é mais aquele friozinho na barriga, sabe assim? Aliás, não se esqueçam, né, gente? Eu sou tímida. Sou um pouco tímida. Não parece, mas eu sou. Eu tenho um pouco de vergonha, assim. Ah, verdade. Acabou a gente. Não tem mais nada para falar para mim, não tem nada mais para perguntar. Gabriele, a gente cria coisa na cabeça, concordo plenamente, assina embaixo. E depois não é nada do que a gente pensou, exatamente. Eu me surpreendi, sabe assim? Se bem que eu não sou novata na live, né? Eu já tenho 4 lives no canal, 5 com essa. Se eu não me engano, acho que é 5 lives com essa. Então não era para mim ter esse friozinho na barriga, é, na hora de ficar online. Bobeira da minha cabeça. Sim, não, desde o comecinho, né, Arielle? Quando vocês começaram a conversar comigo, começaram a interagir, é, quando o Amari pediu para mostrar os meus filmes, aí o negócio foi indo. Vocês foram interagindo, foram conversando, aí fui me soltando, fui ficando mais relaxada, digamos assim, mais calma, mais tranquila, né? A Mari tímida leva muito jeito. É, parece que não, né? Mas eu sou assim. Sabe o que acontece, gente? Eu vou explicar para vocês. Quando eu gravo vídeo, eu fico sozinha, né? Então é eu e a câmera, diretamente. Agora, ao vivo, você sabe e você está vendo que muitas pessoas estão assistindo você ao vivo e a cores. Então, um mico que você dá, sabe? Sei lá, todo mundo ri, então dá vergonha por isso, né? O medo de errar, o medo de pagar mico, é coisa bobeira. É coisa que ao vivo não dá para mexer, entendeu? Enquanto que gravar um vídeo é totalmente diferente do que você estar ao vivo. A minha preocupação, então, é essa, né? De pagar mico, dar fora, sabe? É falar umas coisas que não tem nada a ver, passar vergonha, já sou tímida, então é isso. Mas eu entendo que ficar ao vivo é isso mesmo. Ao vivo não tem como, né? Se tiver que pagar mico, vai pagar mico mesmo. E se tiver que alguma coisa dar errado, dá errado. E bola para frente, né? A gente cai um tombo, levanta, ri e a live continua.
Ariela, fico muito feliz. Gabriela, Guel, se você tem outras cores de roupas no seu guarda-roupa ou só usa somente preto? Eu tenho outras cores, algumas coisas coloridas, sim, algumas peças. Talvez eu mostre, quem sabe, eu mostre na live de sábado, né? Eu tenho pouca coisa, mas eu tenho alguma coisa colorida, florida, né? Eu gosto muito do preto. O preto é meu favorito, né? O pretinho básico. É a cor que eu me sinto bem, sabe assim? Eu me sinto muito bem usando preto. Mas eu tenho algumas peças assim, coloridas, de outras cores. Eu não sei, eu não sei porquê, mas outras cores de roupas, assim, me incomoda. Ó, para você ter uma ideia, acho que não dá para ver aqui, mas eu tô com uma calça aqui colorida, sabe assim? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tá vendo? Eu tô com essa calça aqui, colorida, mas para sair assim na rua não dá, eu não tenho coragem, sabe? Não, eu não me sinto bem. Não é que eu não tenho coragem, eu não me sinto bem. Aí eu já vou, arranco tudo, coloco preto, fico toda de preto, vestido preto, é tudo preto. Ah, não sei, né? Gosto, afinidade, não sei explicar. Então, como que eu falo isso? Gabriele, você acha que a nossa cor favorita diz algo sobre a gente? Ah, eu acho que sim, eu acho. Eu tiro por mim, né? Pelo fato, a roupa preta, assim, pelo que eu estudei, pelo que eu já li da roupa preta, ela traz mistério. É muito interessante tudo que eu li sobre essa cor. E é tudo coisa que eu me identifiquei. Então, eu acredito sim que as cores que a gente usa, que a gente gosta, que a gente se sente bem, ela diz muito sobre a gente. Eu acredito nisso. Acredito porque eu me identifico com tudo que a cor preta ela diz sobre mim, né? Então bateu. Então eu acredito sim. Arielle, na verdade, assim, como que eu explico para você? Eu gosto, eu gosto mais de calça, pelo fato de jogar um tênis, né? Coloco um tênis. Bom, no meu dia a dia mesmo, eu uso mais calça para sair. Tipo, se eu vou no centro da cidade fazer uma coisa, eu vou de calça, porque daí eu jogo um tênis, jogo um mochilão, já combina com tudo, né? Agora, vestido assim, eu uso, mas como eu trago um estilo gótico também, então os meus vestidos são até na altura do joelho. Eu tenho saias longas, vestidos longos, eu uso com coturno, né? Então, sempre indo pelo lado gótico, né? Eu sempre me vesti dessa forma, sabe? Bastante gótica mesmo. Então, eu uso mais calça quando é assim, para fazer uma caminhada, quando eu preciso ir no centro, quando eu preciso andar. Então, é como eu falei, eu jogo um mochilão, jogo um tênis, então eu acho que a calça é melhor, né? Eu prefiro jogar uma calça. Agora, quando é para sair à noite, para sair com os meus amigos, aí eu ponho vestido, ponho coturnos. Se eu vou no cinema, ponho uma saia na altura do joelho, ponho uma saia longa, ponho coturno. E assim vai.
Gabriele, eu também amo preto, também acredito que ela diz algo. Acho que o preto, ele se encaixa com tudo, igual ao branco, que é a cor neutra. Os coloridos têm que ficar combinando. É, exatamente. Quando eu jogo, por exemplo, eu estou com uma leg agora colorida, florida, né? O fundo, assim, é bastante amarelo, amarelo, laranja, tudo. Então, eu procuro combinar. Eu coloco sempre a peça de cima preta. No caso, a leg é colorida, então coloco a parte de cima preta. Eu procuro combinar tênis preto, sabe assim? A cor preta também, Gabriele, ela é um bloqueio de energia. Não sei se você sabe, né? A gente que usa preto, a gente bloqueia a energia que vem e a gente bloqueia a nossa energia que vai. Então, é um bloqueio energético. A cor branca, ela é aberta, né? A gente doa a nossa energia e recebe as energias também. Então, é uma cor que dá e absorve. A preta é uma cor que bloqueia. Pelo menos é o que eu estudei, tá? Da cor preta. Gente, é duas. Já deu 2 horas e 43 de live. Vocês querem que eu fique até dar 3 horas de live? 3 horas de live eu saio? Ou vocês já querem que é melhor eu sair já? O que vocês preferem? Aí ficaria mais 15 minutos com vocês. Deu 2 horas e 43 de live já. Fico até as 3, até dar 3 horas. O que vocês acham? Ok. Vou ficar até as 3, então. E a hora passa voando, né? Ai, gente, nossa, como é gostoso ficar assim nesse bate-papo. Arielle, eu vou ficar então até as 3. Então, ele não falou mais nada, acho que ele já saiu. Não, né, não sei. O Carlos também não falou mais nada, não sei se ele saiu. O, a Maré também saiu. Se tiverem aí, dá um alô, gente. Dá um tchau, pelo menos, né? Gente, vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Curiosidade minha. Vocês respondem para mim? É só curiosidade que eu tenho em saber. Posso fazer a pergunta para vocês? Augusto Cândido. Boa noite, Gélcia. Feliz aniversário. Te desejo tudo de melhor no dia de hoje. E sempre. Que seus guias possam sempre te iluminar, proteger, levar sempre o melhor para a sua vida. Ah, obrigada, Augusto. Obrigada, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Obrigada pelas palavras, pelo carinho. Muito obrigada.
Ariela, pode. Eu sabia que a Barbie não faz sucesso aqui. O que é? Carlos, eu acho que a Barbie não faz sucesso aqui, Gabriele. Então, o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: como que vocês me veem nos meus vídeos, assim, o meu desempenho diante da câmera, quando eu conto os meus relatos, quando eu gravo os meus vídeos? O que vocês gostam em mim? Quando vocês me assistem, o que vocês gostam? O que vocês acham bacana em mim? O que vocês admiram? O que encanta vocês durante o relato, quando eu começo a contar? Me fala aí, gente. Eu fico morrendo de curiosidade para saber como que vocês me veem do lado de vocês. Eu sempre tive essa curiosidade de saber, porque quando eu gravo os relatos, eu converso com a câmera. Eu sei que através da câmera, como eu estou fazendo agora, olhando para vocês, eu sei que durante as gravações só tá eu e a câmera. Então eu sempre tive curiosidade de saber como que vocês que me assistem, como que vocês me vê, o que vocês gostam, o que mais vocês curtem em mim, o que vocês curtem em relação aos meus relatos, a maneira que eu trago esses acontecimentos. Me fala um pouquinho de tudo, assim, o que vocês curte, o que vocês mais gostam quando vocês me veem assim durante os relatos? Augusto, obrigado. Amo os seus vídeos e te admiro muito como pessoa. Ah, obrigada, obrigada, muito obrigada, Augusto. Você é maravilhoso. Augusto, eu admiro muito, primeiramente, seu caráter, sua índole. Dá para perceber que você é uma pessoa honesta. Isso é verdade. Comprometida também. É com o bem, exatamente. Você é muito franca nas coisas que fala. É, exatamente. Eu sou exatamente tudo isso que você falou. É bem isso mesmo. Que bom saber, né, que para você é tudo isso. E para os demais que estão aí, que ouviram o que eu acabei de falar, fala aí também. Dá o ponto de vista de vocês, da opinião de vocês. Nossa, é cedo, né, gente? Achei que já era umas quase meia-noite, é nada. Falta 10 para as 11. Carlos, eu gosto da simplicidade de como você trata os temas. Ai, que bacana, legal saber. Gabriele, eu gosto da sua sinceridade, gosto do seu estilo para o país onde a gente vive é diferente. Me sinto próxima de você, mesmo de longe. Sinto uma compatibilidade muito grande. Me dá paz ao te assistir. Ah, que legal, que bacana saber disso, Gabriele. Ariela, quando estou assistindo os seus vídeos, é como se estivéssemos sentadas conversando entre amigas. A forma como você conta os relatos é muito interessante. Ah, que bacana, gente. Nossa, que legal saber disso tudo. Ariela, a gente consegue imaginar tudo o que você fala, só na forma de como você fala. Nossa, que bacana.
Nossa, é legal isso, né, gente? É uma responsabilidade, né? Eu acho que não é todo mundo que consegue prender o público assim, né, gente? Será que é todo mundo que consegue ter essa desenvoltura diante da câmera, levar um relato e prender as pessoas até o final, assim, dos relatos? Eu acho difícil, né? Antes de eu começar a gravar meus vídeos aqui para o canal, eu acompanhava vários canais que eu gostava de assistir. Mas eu confesso para vocês que eu deixei de assistir muitos canais porque a pessoa começava de um jeito, terminava o assunto, você não entendia nada. Quando ia ver, o relato acabou, a pessoa não explicou, não teve final, não teve nada, sem falar também que muitas das pessoas grita com o cachorro, grita com o familiar, quer dizer, ai, é complicado, né, gente? Eu procuro, sabe, quando eu estou gravando, eu procuro assim, ó, focar e direto no começo, meio e fim. O relato tem que ter começo, meio e fim. A pessoa que está assistindo, ela tem que entender o desenrolar dos acontecimentos. É muito importante. Eu acho que é poucas pessoas que conseguem ter essa desenvoltura quando se trata de temas, né? Porque os meus relatos são temas, alguns são temas delicados, difíceis de explicar, né? Eu acho que eu consigo fazer bem isso, porque pelo menos eu consigo prender vocês, né? Até o final. Ariela, a gente consegue imaginar. Augusto, tem gente que a gente não aguenta assistir nem 2 minutos de vídeo. Pior que é verdade. Eu falo porque isso já aconteceu comigo também no passado. É um saco, sabe? Assim, gente, eu acho uma falta de respeito. Imagine eu gravando um relato para vocês e eu gritar com uma pessoa que tá aqui, vamos supor, que está me assistindo a gravar os relatos. Eu grito com a pessoa. Vamos supor que eu tivesse um cachorro, gritasse com o meu cachorro durante a gravação do relato. Não é desagradável para vocês que estão assistindo? Eu acho uma falta de respeito com o público, sabe? Ah, eu não sei, eu sou muito chata, sabe, gente? Eu sou muito exigente com o meu trabalho. Eu gosto de fazer as coisas certas, as coisas direito. Eu gosto também do respeito com o público. Eu respeito muito vocês, sabe? Quando o negócio não tá bom para mim, eu já excluo tudo, já gravo. Já teve vez de eu começar a gravar um relato, sem mentira nenhuma, já aconteceu de eu ficar 3 horas em um relato só. Porque eu apagava, excluía, não ficava bom, sabe? Então, eu sou exigente, eu gosto de um trabalho bem feito, mas é de mim isso, tá, gente? Não sou problemática, eu sou uma pessoa que quer qualidade no trabalho, é bem diferente. Beijo da partícula. Oi, partícula. Olá, boa noite, tudo bem? Quanto tempo? Como você está? Faz tempo que eu não vejo você aqui no canal, faz tempo que você não comenta nos meus vídeos. Espero que esteja tudo bem com você. Ariela, eu fico presa. Tem dias que passo algumas horas assistindo teus vídeos, aprendo muito. Nossa, que bom, Ariela, que bom saber disso. Fico muito feliz que eu consigo agregar, né, alguma coisa de boa na vida de cada um de vocês. Beijo da Partículas. Parabéns pelo seu crescimento. Obrigada, muito obrigada. Fico feliz, obrigada. Gabriele, para conseguir prender o público, tem que tentar se aproximar de quem te acompanha. Por isso eu acho que live ajuda muito. Verdade, concordo com você. Não só a live, viu, Gabriela? Eu acho que a interação com o público, respondendo comentários, dando atenção, sabe? São vocês que fazem o canal ir para frente. Então, eu acho que é muito importante a interação do público. A live
é importante, mas dá atenção também aos comentários, ler, curtir, responder, eu acho muito importante. Eu acho que é uma forma de você mostrar para o público, né, que você está presente, você chega junto com o público. Quando você responde comentário, quando você está junto, a live também, ela agrega junto a isso. Tanto é que eu me comprometi aqui a fazer mais live com vocês. E tanto é que no sábado eu estarei aqui com mais um encontro marcado com vocês, em mais uma live. A live é importante, sim, ajuda também o canal a alavancar, né, a ir para frente. Maria Eunice, senhor Ferreira. Oi, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem com você? Beijo da partícula. Estou bem. Ah, que bom, fico feliz. Maria Eunice, senhor Ferreira. Você é uma pessoa incrível. Ah, obrigada, obrigada, meu anjo, muito obrigada. Você é maravilhosa, bem-vinda. Beijo da partícula. A Abuela deixou a gente 31 de janeiro. Fiquei com a avó há 4 anos. Ah, entendi. Gabriele. Gelsia, você também faz aniversário de 18. Eu faço de 18 de março. Dizem que quem faz aniversário de 18 carrega um poder espiritual muito grande. Não sei se você acredita. Ah, não sei. Eu nunca soube nada assim, em relação a isso. Assim, eu não vou nem responder para você, porque eu, sinceramente, eu desconheço, né? Eu nunca ouvi falar sobre isso, sobre essa data, né? Então, eu fico assim, sem te dar resposta. Beijo da partícula, por isso sumi um pouco. Ah, eu entendo perfeitamente, faz parte, né? É que eu não te vi mais por aqui, nada, mas eu entendo perfeitamente. Marionice, você é de onde? Onde você mora? Gabriele, Gelsi, você acredita em signos? Olha, ao pé da letra, não. Sabe, ao pé da letra, não. Eu Mas a característica dos signos tem muita coisa que bate comigo. Eu sou de Gêmeos, né? Então tem muita coisa que bate, sabe, com temperamento e tal, assim. Tem bastante coisa que tem bastante a ver comigo, assim. Mas acreditar em signo, assim, eu não sou aquela pessoa que acredita cegamente, né? Digamos assim, em signo. Algumas coisas sim, algumas coisas não. Ariela, a Mari dormiu mesmo. Acho que ele já deve ter saído. Aquela hora ele tinha despedido da gente, né? Depois que eu mostrei os filmes. Beijo da partícula. Mas você lembra de mim, né? Claro que eu lembro, lembro sim. Você deixou comentários nos meus vídeos, lembro sim. Eu cheguei no seu canal, lembra que eu deixei um comentário para você? Acho que eu já visitei você no seu canal. Há muito tempo, né? Faz muito tempo também que eu não vou no seu canal. Mas eu lembro de você sim. Maria Eunice, eu sou de Tocantins. Ah, que bacana. Um beijo para todo mundo aí de Tocantins.
Araguaiana. Beijo da partícula. Eu conheci você no começo do canal. Sim, eu me lembro. Ah, que bom. Fico feliz que você me encontrou hoje aqui também. Marionice, não perco nenhum vídeo seu. Que bom, fico feliz. Que bom. E olha que tem muitos relatos ainda, viu, gente? Para gravar, ó. Bastante coisa aqui pra gente, ó. Isso daqui, muita coisa aqui eu já gravei, né? Mas tá vendo? Isso daqui tudo é relato. Tem muitos relatos ainda que eu ainda vou gravar para vocês. Amanhã, hoje é terça, né? Quarta-feira, quinta-feira eu vou subir um vídeo, tá? Já vai ter vídeo novo no canal quinta-feira. Quinta-feira nós temos vídeo, eu vou subir um vídeo aqui. No sábado eu volto com a nossa live, né? Pra gente bater um papo. Agora eu vou ficar mais presente com vocês na live. Eu quero mais essa aproximação de vocês, público, né? Comigo. Acredito sim, Gabriele. Eu tenho cristais, acredito nos benefícios deles. Sim, eu acredito. Eu tenho algumas pedras aqui, não sei se vai dar para ver. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho essas pedras aqui, ó. E algumas pedras, né? Eu acredito. Essa coisa da energia, né? Das pedras, tá vendo? Então, eu acredito sim. Beijo da partícula quando der apareça no canal. Vou gostar muito. Ah, pode deixar, eu vou fazer uma visita para você, vou deixar comentário lá nos seus vídeos. Maria Eunice, acho sua história maravilhosa. Às vezes até me acabo de rir. Mas é porque, mas é porque parece até com a minha. Ah, que legal! O que que faz você rir? Me conta aí, fiquei curiosa para saber. Augusto, eu lembro que uma época, em algum vídeo, você disse que tinha começado a estudar o Wicca, bruxaria, Wicca, bruxaria natural. Você deu continuidade nessa pesquisa? Então, Augusto, eu não cheguei a estudar assim, né? Eu comprei, na verdade, eu comprei 2 livros, né? A Bruxa Natural e A História da Bruxaria. Eu estava lendo, na verdade, eu comecei a ler o livro A História da Bruxaria, mas, deixa eu ver aqui, começando a estudar. Eu comecei a ler o livro, né? Depois eu não tive mais tempo, então eu tive que dar uma interrompida. Mas eu tenho esses 2 livros, eu gosto muito da bruxaria, né? A história da bruxaria, então acho que eu sou meio bruxa também, né? Tem um amigo meu que ele fala que eu tenho um lado bruxa, que eu sou uma bruxa e eu não aceito. Eu amo bruxa, gente. Olha, eu vou mostrar minha bruxa para vocês. Eu tenho, eu tenho a minha bruxa aqui, ó. Olha que gracinha. Uma graça, né?
Eu sempre amei as bruxas, desde criança. Eu sou fascinada pelas bruxas. Então, aí surgiu a oportunidade de comprar esses dois livros. Eu comprei, então, A História da Bruxaria e Bruxa Natural. Maria Eugênia. Do dia que, do dia que você contou que pegou uma carona e o homem disse que tinha matado um. Matado um. Desculpa, eu não entendi muito bem aqui o que você disse. Eu admiro você, Maria Eugênia, eu admiro você porque acho você encantadora, misteriosa. E eu também sou meio bruxa, mas me identifiquei muito com você. Te amo muito, querida. Então nós duas somos bruxas. Ai, adoro. Que fofura a imagem, Augusto. Bonita, né? Gostei também. Eu tenho até, ó, eu vou até mostrar aqui. É um detalhe, quer ver? Ó, ela carrega uma bola, né? Tá vendo uma bola aqui na mão dela? E você acredita que eu achei essa bola também? Foi um achado, na verdade, ó. É quase igual a bola dela, que está na mão dela. Essa bola aqui, Augusto, eu comprei num, lá onde eu compro livros, né? Tava lá, eu achei bonito. Falei, nossa, lembrei da minha bruxa, né? Aí a pessoa me deu a bola. Ai, que bonitinha, né? Bonita, né? E como a minha bruxa tem uma bola aqui, eu ponho essa na frente dela. Eu vejo isso aqui como uma bola de cristal. Eu tive visão aqui através dessa bola. Você acredita nisso? Eu cheguei a ver, através dessa bola, eu tive uma visão aqui, uma vidência, uma visão. Augusto, eu li sobre bruxaria, que é interessante. Se chama O Guia da Bruxa. Ah, já ouvi falar da Bruxa Solitária. Li e gostei, mas acho minha egrégora não é voltada para o Wicca. Ah, entendi. Gabriele Gelsi, eu vi que você tem incensos atrás de você. Onde você compra eles? Eu não sei se aquele incenso baratinhos podem dar algum efeito. Augusto, nossa, que interessante isso da bola de cristal, da bruxa. É linda mesmo. Augusto, eu acredito em evidência por cristal. Ah, eu também. Então, deixa eu mostrar aqui o incenso para você. Ó, esse daqui eu compro lá na loja no centro. Eu gosto mais assim. Tem esse de Guiné, flor de laranjeira, sal grosso, esotérico, arcanjo Rafael, magia cigana, que não pode faltar, né, gente? Já que eu tenho uma cigana, eu adoro coisas, tudo que é de cigana, eu gosto muito. Então, tenho esse incenso magia cigana, é muito gostoso. Tem esse esotérico, rosas, vermelha, patchouli, são esses. Eu compro lá no centro. Eles são bons, eu gosto. Não é todos que eu gosto, não. Não gosto muito desses perfumados, sabe assim?
me dá enjoo. Eu prefiro mais esses mesmo, que eu acabei de mostrar. Ah, e tem também o Palo Santo, né? Que eu uso para defumação aqui em casa, né? Então, eu uso bastante o Palo Santo. Eu compro na casa de ervas. Ah, e tem outra coisa também. Tem, deixa eu pegar aqui. Eu gosto muito desse tipo de incenso também. É o mirra e o sálvia, tá vendo? Esse de caixinha eu uso para defumação aqui em casa. Ele é de tablete, tá vendo? Assim. Eu gosto do cheiro. Eu gosto desse, do mirra espiritual, né? Eu gosto dos três. Eu uso para defumar aqui em casa. Esses incensos eu compro na casa de artigos religiosos, coisas para Umbanda, né? Artigos religiosos, gente, vende de tudo. Então eu compro lá. Augusto, eu amo incenso desde criancinha. Eu era criança e insistia para minha mãe comprar. Ela é católica. Tem gente que não gosta, né? Acha que incenso é coisa de macumba, não sei o quê. Ai, não tô nem aí. Eu já coloquei algumas pessoas nos seus devidos lugares aqui em casa, com essa coisa de incenso. A pessoa veio meter a colher, né? Falar de incenso e não deu muito certo, não. Nossa, gente, eu detesto quando a pessoa vem na casa da gente e começa a achar o que é certo e o que é errado, né? Uma palhaçada isso. Augusto, esse defumador de tablete também é maravilhoso. Também uso para defumação. Tem um centro espiritual aqui perto de casa, em todos os trabalhos. Utiliza esse defumador, é um terreiro. Ah, bacana. Marionice, eu não fico sem incenso em casa. Gosto muito de cristal e incensos. Ah, eu também. Também gosto. Beijo da partícula. Outro beijo para você também. Eu apareço lá no seu canal, tá bom? Obrigada pela visita, obrigada por estar aqui. Augusto. Inclusive, ontem fui nesse terreiro. Uma preta velha estava usando esse defumador para fazer mandinga de limpeza. Ai, que legal, que bom, né? Adoro. Gabriele, quando eu tiver minha própria casa, minha própria casa, não vai ter visita. Quem gosta de visita é presidiário. Ai, meu Deus. Gostei desse comentário. Ah, mas não é, Gabriele? Tem gente que é tão não sei o quê, né? Ai, um absurdo. A live caiu, voltou. Nossa, gente, 3h15 já. 3 horas e 15 minutos de live. O Carlos deu risada, quem mais? Augusto também. Beijo da partícula. Foi muito bom te ver. Se cuida. Ok, beijo. Se cuida também. Gabriele, fora que as pessoas só vêm na casa da gente para reparar coisa de gente abelhuda. Pois é, concordo com você, né? Abelhuda, a intrometida, se mete onde não deve. Eu acho um absurdo
como que eu vou na casa de alguém, eu começo a dar palpite, sendo que a pessoa nem pediu minha opinião. Gente, uma falta de respeito, as pessoas não têm noção. Eu nunca fiz isso. Quando eu vou na casa de alguém, eu nunca, eu nunca falei, ai, para que isso, para que aquilo. Gente, eu acho isso uma palhaçada, uma falta de respeito. As pessoas perdem a noção do ridículo, do respeito. Por isso que eu falo para vocês, eu não tenho paciência, sabe? Ah, eu já mando logo para aquele lugar, já mando, eu já convido a pessoa a se retirar da minha casa. Ah, Gil, Aparecido Ferraz de Campos. Beijo para você. Obrigada. Beijo para você também. Maria Eunice. Minha mãe é evangélica. Quando ela vem na minha casa, e sente cheiro de incenso, ela fala que é macumba e vai embora. Ai, gente, olha, eu cheguei a ter uma discussão com a minha irmã aqui na minha casa. Minha irmã era evangélica também, né? Eu cheguei a ter uma discussão com ela. Ela veio falar, né, que incenso era coisa de demônio, não sei o que, não sei o que. Mas não deu certo. Gente, não deu certo. Coloquei ela no lugar dela, ela me pediu até perdão. Falei para ela, eu amo você, mas se for para vir na minha casa para começar a colocar o que você acha que é certo para você, você acha dentro da sua casa. Na minha casa quem manda sou eu. Então, sabe? Aí ela, na hora, ela já se corrigiu, pediu perdão e tudo. Nunca mais tocou no assunto. É isso, né? Tem que respeitar, né, gente? Hoje em dia falta respeito, sabe? É como eu sempre coloco aqui para vocês. Eu sou uma pessoa, eu não tenho religião, eu sou espiritualista, mas eu não vou descer o pau em católico, em evangélico, em terreiro de umbanda, candomblé, quimbanda. Não, eu respeito todas as religiões. Respeito sabe, é assim que tem que ser. O que é bom para você não é bom para mim, o que é bom para mim não é bom para você. Cabe o respeito de ambos os lados, não é verdade? É isso que falta, é muito respeito. Infelizmente, né, hoje em dia a gente vive num mundo que se perdeu o respeito. Ariela, as pessoas têm mania de querer opinar, manda na vida dos outros, é um saco, põe saco nisso. Ariela, adoro incenso. Faz 1 ou 2 meses que não compro, mas sempre, sempre gostei. Augusto, sua família lidava bem quando você frequentava o espiritismo e a Umbanda? Me perdoe a pergunta. Imagina, Augusto, pode perguntar o que você quiser, respondo com o maior prazer. Eu cresci dentro do espiritismo kardecista. A minha família nunca apoiou, sabe assim, nunca apoiou. Mas quando eu fui para o espiritismo, eu cresci dentro do espiritismo, era tranquilo, posso dizer, sabe assim, era bastante tranquilo quando eu estava no espiritismo kardecista. Quando eu fui para a Umbanda, quando eu iniciei a me desenvolver e tudo, nossa, aí minha família caiu de pau em cima de mim, sabe? Todo mundo foi contra, minha mãe, tudo, né? Principalmente a minha mãe, né? Minha irmã, que era evangélica. Depois que eu desenvolvi a mediunidade na linha de trabalho da Umbanda, né? Com Pombagira, com Exu, aí já falaram logo que eu estava perdida, né? O demônio tinha tomado posse de mim, que Pombagira era demônio, que Exu também. Então, assim, o que pegou muito, muito para o meu lado foi quando eu fui para a Umbanda. Só que como eu sou uma pessoa que não leva desaforo para casa, sempre tive minha vida independente, nunca dependi de ninguém para nada, com a minha família e tudo, coloquei todos eles no lugar deles e segui minha vida, segui minha trajetória,
desenvolvi a minha mediunidade nessa linha de trabalho, mas eu não tive apoio, não. Muita crítica mesmo. Só que eu coloquei todo mundo nos seus devidos lugares. Maria Eunice, verdade, falou tudo. Também sou espiritualista, mas a gente tem que se defender de energia negativa. Claro, concordo plenamente. A gente também tem fé em Deus e fazemos nossas orações também. E quem não entende, julga a verdade. A ignorância, né? A ignorância, a hipocrisia, por aí vai. Gabriele, Gelson, você já assistiu os vídeos do mestre Jonan? Ele é quimbandeiro. O que você acha da quimbanda? Ah, eu assisti sim. Eu assistia com mais frequência há 2 anos atrás o canal do Jonan, né? Gosto muito. Inclusive, futuramente, né? Tudo para o futuro. Porque no momento eu não tenho condições, não posso. Mas eu adoraria conhecer o terreiro do Pai Jonan, sabe? Eu gosto muito dos trabalhos. Ele passa muita firmeza, sabe? Assim, muita autoridade nos trabalhos dele. Eu acompanhei muito o mestre Jonan no começo, né? O Pai Jonan. Depois eu me afastei um pouquinho, mas eu gosto. Eu nunca conheci a Kimbanda, eu sempre tive muito medo, sabe assim? Foi no canal do Pajonã que eu perdi o medo da Kimbanda, embora eu nunca pisei num terreiro de Kimbanda, mas eu tinha medo só de assistir vídeo. Eu perdi o medo quando eu comecei a assistir o trabalho dele e entender também. Eu também pesquisei, estudei um pouquinho sobre a Kimbanda. Toda aquela visão que eu tinha foi por terra quando eu comecei a buscar conhecimento. Foi através do canal dele que eu comecei a buscar conhecer um pouco mais da Kimbanda, porque eu tinha uma visão distorcida sobre a Kimbanda. Hoje não. Hoje eu tenho uma outra visão sobre a Kimbanda, respeito a Kimbanda, admiro, tanto é que eu tenho vontade futuramente de conhecer um terreiro de Kimbanda, né? De preferência que fosse do Pai Jonan, né? Que eu acompanhei aqui na internet. Augusto, Augusto. É bem delicado. Minha família toda é católica e não gosta que eu frequente o espiritismo e nem Umbanda, principalmente a Umbanda, mas tenho que relutar pelos problemas com a mediunidade. Está certo você. Tem que pensar em você. Eu fui por mim, eu fui por livre, espontânea vontade, fui porque eu quis, e eu quis muito desenvolver a minha mediunidade na Umbanda, então eu fui porque eu quis. Mas se eu desse ouvido aos outros, eu tinha parado já logo no começo. Só que como eu sou decidida e eu sei o que eu quero, eu vou até o final. Ariela, eles julgam sem ter nenhuma experiência ou entendimento do assunto. Chega a ser ignorância. Se não entende, tudo bem. Agora, julgar sem saber de nada, aí é demais. É demais, é para acabar também, né? Outra coisa que eu sempre achei errado é o povo evangélico, né? As pessoas caem no chão, já falam que é pombagira, que é Exu, que sai demônio, que tudo. Eu acho isso uma intolerância religiosa. O pastor nunca pisou num terreiro de Umbanda, não sabe o que é uma pombagira, não sabe o que é um Exu, e, e fala tanta besteira dessas entidades sem saber, sem conhecer. Um absurdo. Parece que hoje em dia mudou isso, né? Não pode mais falar, dar como intolerância religiosa. Eu acho que já chegou tarde isso, né? Eu acho que tem que prevalecer o respeito sempre. A gente não pode falar daquilo que a gente não conhece. A gente não pode julgar o que a gente não viveu na pele.
Tem muita gente que desceu o pau em mim quando eu trouxe os meus relatos da Umbanda. Só que eu estive dentro de um terreiro de Umbanda. Eu sei que eu passei dentro do terreiro com coisas ruins que me envolveu durante o meu desenvolvimento da mediunidade. Muita gente desceu o pau em mim, mas eu vivi na pele. Eu sei o que eu passei. Então, eu acho que é fácil você meter o pau quando você não está na pele do outro. Você não passou pela experiência, você não tem direito de fala. Você não tá no lugar de fala. A experiência não é sua, é minha. Sabe como é? Então, eu acho que por isso que cabe o respeito, né, gente? A gente não deve abrir a boca para falar bobagem daquilo que a gente não sabe, daquilo que a gente não viveu, daquilo que a gente não conhece. Quando eu não conheço uma coisa, eu fico bem quietinha. Quando eu fui para o canal do Pai Jonan, eu fui quieta, nunca comentei, nunca desci o pau nele, sabe? Eu assisti o vídeo, fui aprendendo, aprendi muita coisa com ele. Tem um canal de bruxa aqui que eu assisto, sabe? Admiro, aprendi muita coisa também com trabalhos de bruxaria. Respeito, não faço, mas eu respeito. Eu acho que tudo dá para a gente aprender, dá para tirar uma lição. Basta você deixar a ignorância de lado e estar receptiva para buscar conhecimento, né, gente? Eu sou uma pessoa aberta, eu busco conhecimento, eu tenho a mente aberta, eu não tenho preconceito com religião nenhuma. Eu acho que o respeito tem que prevalecer sempre. Augusto, exatamente, concordo com você, Ariela. Augusto, hoje em dia pintam a Umbanda como se fosse apenas flores. Ai, flores, mas realmente tudo tem seus dois lados, principalmente o povo da esquerda, eu concordo. É muito complicado, já tive problemas com a minha própria pombagira. Pois é, eu também. Já tive problemas no meu desenvolvimento, já tive problema com oferenda, né, com pombagira, então é bastante delicado. Hoje em dia eu tenho muita consciência e muita responsabilidade quanto a isso, sabe? E eu não acho que Exu e Pombagira é amigos da gente, eu não acho que tudo é flores, não. Essas entidades têm os dois lados, né? Então, eu acho muito delicado, muito complexo, delicado falar sobre isso, né? A dualidade dessas entidades, né? Os dois lados. Olha, Gabriele, eu falo uma coisa para você. Quando eu me iniciei na Umbanda, que eu desenvolvi a minha mediunidade, todas as minhas guias eram cobradas. Eram cobradas. Na verdade, era um grupo de alguns amigos que me acompanhavam, eles que me ajudaram a comprar as guias. Todas foram vendidas para mim. Eu nunca ganhei uma guia no terreiro. É um absurdo, né? É R$ 300. Eu paguei caríssima das minhas. Se não fosse os meus amigos me ajudarem, eu não tinha comprado, não. Não tinha condições. Muito dinheiro, eu acho muita coisa. Eu acho que o pai, a mãe de santo ganham em cima, sabe? Não é possível um negócio desse. Pelo menos um terreiro que eu frequentava dizia que a guia vinha de São Paulo, passou na Cachoeira, passou no, não sei na onde, e com isso o negócio descambava aquele preço exorbitante, aquele preço, sabe, desacerbado, né? Eu achava aquilo um absurdo. Eu só comprei porque meus amigos ajudaram, mas eu não acho, sabe? Eu acho que se cobrar um preço justo, um valor razoável, que seja justo. Agora, eu acho que dentro de um terreiro, assim, de Umbanda, dentro de um terreiro tem a exploração financeira. É triste falar isso, mas é verdade. Ariela, no centro espírita que eu frequentava, a mulher de lá disse que um pastor foi fazer baderna na porta do centro. Tem
cabimento isso. Acho um absurdo. Ah, é uma palhaçada, né? Não, não tem nem o que falar, é uma palhaçada. Palhaçada, falta de respeito. Aleirode, boa noite. Olá, boa noite. Que bom te ver por aqui, fico feliz. Bem-vindo. Augusto, se você quiser pesquisar mais sobre a dualidade dessas entidades, pesquise no canal de uma moça que se chama Lauren. Ah, eu conheço a Lauren. Eu já assisti vários vídeos dela, ela fala mesmo da dualidade. Eu sempre assisto os vídeos da Lauren, eu acompanho o canal dela já há algum tempo. Aleirode, feliz aniversário, obrigada, muito obrigada. Ah, sabe aquele negócio lá sobre o que eu queria comprar? Deu certo, viu? Vai chegar essa semana, graças a você. Muitíssimo obrigada, de coração. Foi o melhor presente, assim, que eu pude me dar através de você. Muitíssimo obrigada. Estou com saudade dos nossos bate-papos. Eu estava falando aqui com o pessoal, sábado eu vou voltar novamente numa live, eu vou fazer live no sábado. E depois de amanhã, quinta-feira, eu vou subir um outro vídeo aqui, que vai ser sobre os meus guias espirituais. Está bastante interessante esse vídeo. Augusto. E também muita gente já praticamente linchou ela pelos relatos dela com as entidades dela. Sim, eu também fui massacrada aqui. Quando eu comecei a falar da minha experiência na Umbanda, eu fui linchada no meu canal, virtualmente. Recebi muitos xingamentos de umbandista, muita gente desceu o pau em mim. E para você ter uma ideia, Augusto, eu cheguei a perder. Quando eu comecei a trazer o primeiro relato sobre a Umbanda no meu canal, eu perdi em um dia mais de 150 inscritos. É mole que mais. Eu perdi tudo isso. Por preconceito da religião, fora os ataques, né? Das pessoas que vieram me xingar e tudo, porque não concordava com o que eu estava falando, sendo que a experiência era minha, eu vivi aquela experiência. As pessoas, por endeusarem, colocarem a Umbanda no patamar de santidade, elas desceram o pau em mim. Eu fui muito malhada aqui também, muito criticada. Alerote, que maravilha, sim. Ai, que maravilha, eu estou muito feliz. Muito, você não tem noção, tem tanta novidade para te contar. Sofia, parabéns, tudo de bom na sua vida, Guelce, para os seus vídeos. Muito obrigada, Sofia, bem-vindo. Muito obrigada, coração. Gabriele, esses pais e mães de santo ganham muito dinheiro, principalmente em cima de trabalhos e de pessoas que estão desesperadas atrás de uma ração amorosa. Não sei de falar isso aqui no meu canal, eu não sou a favor disso. Ariela, eu lembro dessa época, cheguei a ver uns comentários desse povo nos teus vídeos, denunciei todos. Ai, obrigada, arrasou. Gente, vocês me dão um minutinho, eu vou pegar um copo de água. Vocês esperam aqui? É rapidinho. Sim ou não? Vocês querem também que eu continue na live com vocês mais um pouco? Fala aí, gente, eu vou pegar um copo de água. Fala aqui para mim, vocês querem que eu fique um pouquinho mais? Querem que eu encerre a live? E eu vou pegar um copo de água e já volto.
Pronto, voltei. Gabriele, vai lá, continua na live. Fique à vontade, Guel, se o que for melhor para você. Bom, nossa, 3 horas e meia de live. Vou ficar mais um pouquinho, tá, gente? Ó, é... bom, vou ficar mais um pouquinho com vocês. Tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa que vocês querem me falar? Augusto, eu acho um charme esse seu copo de caveira com seu nome. Eu reparei nos últimos vídeos. Aqui. Ganhei de uma amiga minha de presente. Legal, né? Então, foi uma amiga minha que mandou fazer personalizado para mim. Ela me deu de presente de aniversário. Eu vou perguntar para ela como, onde que ela fez, como que faz. Eu gostei, quero comprar mais. Eu vou mandar fazer mais uns 4 para mim. Só que daí eu quero o nome inteiro, né? Gelsia Crusco. Eu quero fazer na cor preta e no vermelho. Eu já quero dar uma incrementada também, por umas cruzes, sabe, assim, aqui do lado. Dá mais um estilo, assim, com a minha cara. Mas é bonito o copo, né? Vocês querem falar mais alguma coisa, gente? Mostrar, Gabriele, mostra a sua coleção de colares. Acho tão lindos. Colares. Esse que nem esse que eu tô? Você quer ver os que eu tenho? Eu não tenho muito, mas eu mostro. Deixa eu pegar lá, peraí. Bom, eu tenho esse daqui, dá para ver, é um colar de cruz. Eu tenho esses cordões, são básicos, né? São pretos. Aqui eu posso colocar
cruz, caveira, né? Eu gosto muito desses cordão, assim. Às vezes eu uso só o cordão, né? Então, aqui eu coloco o pingente que eu quero, né? Isso daqui eu comprei no, numa feira, ai, que tem aqui no centro. É um rapaz, né? Ele é meu amigo e ele faz muita coisa bacana, assim, na feira dele, né? Então, ele trabalha com isso. Tem esse daqui, aqui é uma estrela de Davi. Esse cordão. Eu tenho também o pentagrama, não está aqui agora, mas eu uso com essa corrente aqui. Esse daqui é a estrela de Davi, tá, gente? É diferente, estrela de Davi com um pentagrama. Essa é a estrela de Davi. Tem o pentagrama, mas não está aqui. Eu uso o pentagrama nessa correntinha aqui. E depois tem essa outra aqui, é onde está a caveira com a cruz. E aqui é um colar de pedra, né? Cheio de cruz. Como eu já falei, é um colarzinho, né? Ele é de pedra hematita, feito tudo em formato de cruz. E é isso. É bastante, tem significados diferentes. Acho que é mais fácil, Gabriele, você olhar, pesquisar no Google, porque é bastante extenso a explicação. É bastante extenso, né? É difícil até de explicar, mas dá uma pesquisada no Google, fica mais fácil para você entender. Porque tem diferença, a estrela de Davi e o pentagrama, né? O hexagrama. Ah, eu gosto de umas coisas diferentes, sabe, gente? Eu não gosto de nada assim. Ah, e meus textos, né? Eu uso terços também, cruz, terço. Eu gosto de umas coisas bem diferentes, assim, nada convencional. Ele é castanho escuro, mas aqui eu passo tinta preta, né? Ele, na verdade, ele é castanho, não castanho escuro, castanho, castanho escuro, mas aí eu jogo preto mesmo. Eu faço banho de brilho na tonalidade preta, mas a cor mesmo é castanho escuro. Então, Augusto, o meu pentagrama, ele é consagrado, né? Eu consagrei o pentagrama tudo certinho. Eu uso para proteção, realmente. Ah, eu acredito. Acredito que há proteção porque eu consagrei, né? Não foi um pentagrama que eu comprei e comecei a usar, né? Ele passou por uma consagração, então ele é bastante eficaz.
Ai, o cabelo, né? Obrigada, Augusto. Eu queria maior, deixar bem compridão. Adoro cabelo comprido. Eu gosto do meu cabelo também, sabe como? Eu gosto dele todo arrepiado, assim, para cima, aquela coisa bem assim. Quando eu saio, quando eu tô afim, né? Eu deixo ele arrepiado, sabe assim? Eu uso laque assim, eu deixo ele bem em pé, assim, bem arrepiado, assim. Aí põe uma cruz grande, assim, meu vestido preto, coturno, né? Aí quem olha para mim fala, nossa, essa moça acabou de sair de uma sepultura agora. Aí eu uso aquela maquiagem bem pálida também, né? Bem maquiagem, como que fala? Fúnebre. Augusto, você é de onde? Onde você mora? Então, Augusto, pessoas, eu conheço alguns góticos, eles falaram que eu sou uma gótica natural, sabe assim? Eu sempre tive gostos mórbidos, eu sempre trouxe no meu visual, no meu jeito de ser, sempre diferente, né? Aquela coisa mais pro lado gótica. Diz que o gótico a gente não vira, a gente nasce gótica. Se for assim, eu me considero uma gótica, porque eu sou bem excêntrica, sabe? Excêntrica, misteriosa, é bem diferente. Os góticos, assim, eles me identificam na hora, falam, você é gótica, né? Então, diz que um gótico conhece o outro. Então, respondendo sua pergunta, eu me considero sim, pelos meus gostos, pela maneira que eu sou, pelas coisas que eu gosto. Então, eu me considero uma gótica. Não faço parte, né, de nenhum movimento, nenhum movimento. Ariela, como você faz para cuidar do seu cabelo? Então, como que eu faço para cuidar? Você quer saber assim em relação a quê? Faz a pergunta assim mais clara para mim te responder. Porque tem vários cuidados, né, que eu cuido, mas eu prefiro que você me pergunte, fica mais fácil para mim te responder. Augusto, é muito legal o seu estilo. O que que chama atenção para você, Augusto, em relação ao meu estilo? O que que chama bastante atenção, assim, em relação ao meu estilo? Augusto, eu moro em Mococa, interior de São Paulo. Ah, que legal, Mococa. Nossa, não conheço. É grande a cidade onde você mora? Gabriela, deve ser um choque o seu estilo, onde você mora. Limeira já é interior, né? Sim, Limeira é interior de São Paulo. Um choque, deixa eu ver como que eu coloco aqui para você, Gabriela. Choque. Eu acho que um choque não, mas aonde eu chego, eu posso falar para você que todo mundo para ver. Eu fui na quermesse sábado passado, eu fui com meu vestido longo preto, fui de coturno, cabelo todo arrepiado, cruz, né, caveira. Então, assim, eu fui atração da, da quermesse, sabe assim? Estava tendo um show ao vivo, eu roubei a cena na hora que eu cheguei. Tudo parecia que estava chegando
uma celebridade. Conforme eu fui chegando, foram abrindo os caminhos. Todo mundo foi abrindo espaço para mim. Nossa, eu me senti uma estrela naquele momento. Então, assim, eu acho que por ser diferente, é uma coisa que não tem, né? Então, todo mundo olha, mas ninguém xinga, ninguém mexe, nada. As pessoas olham, admiram, sabe? Já chegaram, chegar junto, pedir para tirar uma foto comigo, mas não porque me conhece do canal, mas pelo meu estilo, sabe assim? Imagine, toda de preto, uma maquiagem fúnebre, estilo gótica, cabelo todo arrepiado, cruz, caveira, coturno. Então é muito diferente, né? As pessoas aqui é muito no tradicional, muito no normal. E eu quebro tudo isso, né? Eu passo a fronteira. Eu sou eu com o meu estilo, com a minha forma de ser, com com a maneira, né, meu estilo próprio. Então, isso causa, assim, impacto por ser muito diferente, exótica e excêntrica também. Ariela, você passa chapinha, escova ou ele é liso natural? Não, meu cabelo não é liso, meu cabelo ele é ondulado, assim. Eu não uso chapinha e nem secadora há mais de 6 anos. Eu vou até fazer um vídeo sobre meu cabelo, os cuidados que eu tenho. Eu mesma cuido, eu corto, eu que faço banho de brilho. E depois que eu estudei a importância do cabelo na espiritualidade, eu joguei fora meu secador de cabelo, minha chapinha, e nunca mais deixei ninguém colocar a mão na minha cabeça, até porque minha cabeça aonde está minha coroa mediúnica, né? É uma série de cuidados que a gente tem que ter com o cabelo. E quanto maior o cabelo, melhor é para a nossa conexão espiritual. Eu vou fazer um vídeo sobre o cabelo. Maria Eunice, a sua pele com o seu cabelo combinam muito. Gosto muito do preto azulado no seu cabelo. Então, Maria Eunice, meu cabelo ele não é preto azulado, ele é preto só. Eu acho que o azulado, eu acho que depende, conforme a luz bate o reflexo da luz, dá aquela nuance de azulado, né? Mas não é não, é só preto. Eu não uso preto azulado, não, é só preto mesmo. A cor, Augusto, a cor preta, eu acho. O cabelo também. Mocó, que é pequena, tem 70 mil habitantes, fica 1 hora de Ribeirão Preto. Deve ficar 2 horas e meia de Limeira. Ah, é pertinho. Ariela, li esses dias que não faz bem deixar as pessoas tocar na cabeça. Sim, eu tive muitos problemas espirituais com isso. As pessoas colocarem a mão na cabeça da gente, né? Cortar o cabelo da gente, cuidar do cabelo da gente. É uma série de cuidados. Para quem acredita na espiritualidade, é uma série de cuidados que tem que ter, sabe? Depois que eu comecei a levar muito a sério essa coisa de espiritualidade, cabelo, nunca mais eu cortei meu cabelo em lugar nenhum, eu que cuido, as minhas unhas, eu que faço, eu que cuido, eu sou manicure também, né? Fiz curso de cabeleireira, sou manicure, sou estilista de moda, sou costureira, sou um monte de coisa, ourives. Então, eu procuro fazer minhas coisas, né? Mas é complicado. Ainda mais eu, né, que sou sensitiva, tenho essa sensibilidade com energias. Nossa, é para acabar, viu? Augusto, também não gosto de ir em cabeleireiros. Não, eu fiz muita química sozinho desde os 13 anos, mais ou menos. As últimas 2 vezes que cortei, tive de ir ao cabeleireiro porque queria cortar o cabelo reto. Ah, entendi. Pela sua foto, né, Augusto? Assim, pelo que eu vejo, é um Chanel? Eu estou enganada.
Maria Eunice, seu cabelo também é preto, né? Bem pretinho, pela foto. Augusto, hoje em dia meu cabelo está na altura do peito, mas a última vez que cortei estava no meio das costas. Nossa, que arraso! Ai, eu amo cabelo comprido. Nossa, acho lindo, tanto para mulher quanto para homem. O cabelo, para mim, quanto maior, mais bonito é. Ai, eu amo. Nossa, adoro. Na rua da minha casa tinha dois roqueiros, assim, sem mentira nenhuma. Os dois tinham um cabelo que ia até na bunda, assim. Nossa, pensa num cabelo bonito. Gente, eu falei para os dois, eu falei, eu amo o cabelo de vocês. Lindo. Um era meio loiro, loiro, né? O outro era castanho, escuro, bem ondulado, assim, aquele cabelo que brilhava. Nossa, eu nunca vi rapazes com cabelo tão lindo. E era tão comprido, gente, ia até na bunda, assim, aquele cabelo. Eu acho lindo homem de cabelo comprido. Lindo, lindo, lindo. Gabriele, eu gosto de alisar meus cabelos às vezes, porque é muito cacheado, mas todas as vezes que eu vou no salão, eu fico me sentindo muito mal. A cabeleireira fica falando quantas vezes você passou na fila do cabelo. Nossa, que horror. É complicado, viu? Salão. Eu amo cachos, acho bonito, acho lindo, cabelo cacheado, encaracolado. Desde, desde 2015, eu estou tentando deixar meu cabelo crescer e a meta era o cabelo no final das costas, mas nunca consegui. Quando o cabeleireiro não estragava, eu mesmo detonava. Marionese. Eu uso preto azulado no meu cabelo. Gosto muito da cor preta para o cabelo. Ai, que legal. Augusto, eu posto vídeos sobre cabelo aqui no YouTube. Ah, que legal. Você tem um canal, Augusto? Ah, passa o nome aí pra gente, fazer uma visita para você. Quero conhecer teu canal. Ariela, qual relato que te marcou? Que mais te marcou? Nossa, não tenho um específico, todos, né? Todos são muito marcantes para mim. Os que mais marcam, assim, é o que envolve a espiritualidade. É o que eu posso falar para você, sabe assim? Esses relatos que eu trago, que eu falo sobre a espiritualidade, sobrenatural, espíritos, né? É o que mais, eu acho que é o que mais marca, né? É muito marcante isso. Gabriele, um dia ela soltou a frase: eu acho injusto você ter tanto cabelo. Nossa, que absurdo, meu Deus do céu. Só nessa fala aí você já vê a energia que vai para cima de ti, né? Agora imagina uma infeliz dessa colocar a mão na sua cabeça. Ai, é complicado. Se a gente puder fazer as coisas no cabelo da gente sozinha, melhor. No meu cabelo, eu mesmo que cuido, eu corto as pontas do meu cabelo, ó, ele não é muito comprido, tá vendo? Ele vai assim até nas costas, né? Mas eu que cuido, eu que lavo, lavo não, eu que
aparo, faço banho de brilho, tudo eu que faço. Ariela, eu não consegui achar o teu vídeo sobre o espelho. Qual título? Faz tempo que tu atrás. Nossa, Ariela, e agora? Eu acho, são tantos vídeos, né? Não tenho certeza, mas eu acho que é a moça do espelho, alguma coisa assim. Coloca assim, talvez dá certo de você encontrar. Eu acho que é a moça do espelho. É muito vídeo, né? Nossa, mais de 600 vídeos. Eu não lembro de cabeça. Gente, é 4:04. Daqui a pouquinho eu já vou encerrar a live, tá? Já deu 4 horas de live. Daqui a pouquinho eu já fecho a live. Lembrando vocês que no sábado, então, estarei aqui, a pedido de vocês. Estarei ao vivo novamente para a gente conversar mais, bater um papo. Ai, que legal, Ariela. Procura sim, mas eu acho que deve ser isso, a moça do espelho. É alguma coisa com espelho, o título. Gabriele, o problema é que eu acho que tem pessoas que se escondem atrás dessas frases, têm intenções ruins, mas dizem que só é brincadeira. Ah, é na brincadeira que se fala as verdades. Aí eu sinceramente, eu não gosto disso não, sabe assim? Deus me livre. Chegar no salão, a pessoa falar um negócio desse e depois colocar a mão na minha cabeça. Complicado. Bom, Gabriela, eu já tive muito problema, né? Com a minha mediunidade, com o cabelo, com pessoa colocando a mão na minha cabeça, sabe? Eu aprendi. Então, eu não deixo ninguém, sabe? Hoje em dia, eu mesma faço minhas coisas. Ai, não quero nem saber, não. Deus que me livre, tá amarrado. Gente, o papo tá bom, mas acho que eu já vou encerrar, porque já deu 4 horas de live. Meu Deus, como eu sou louca, ficar tanto tempo assim. Uma live gigantesca, né? Eu acho que eu sou a única youtuber que fez uma live tão grande desse jeito. Gente, então é isso. Ó, um beijo para vocês. A gente se vê, vai se falar no sábado. Sábado à noite, às 8 horas, estarei ao vivo de novo. Lembrando vocês que quinta-feira eu vou subir um vídeo aqui, mais um vídeo para vocês, trazendo mais um relato sobre os meus guias espirituais, tá bom? Adorei ficar com vocês, adorei conversar com vocês. Se cuidem, boa semana, obrigada, gratidão pelo carinho, pela presença de todos vocês. Amo vocês e a gente se vê. Um beijo, boa noite, fiquem com Deus, fiquem na paz, bom descanso e bons sonos a todos vocês. Boa noite, meu anjo. Boa noite para você também. Sábado eu vou estar aqui, viu? E prepara as perguntas que você disse que vai fazer para mim. Você falou que vai fazer muitas perguntas. Quero só ver, hein? Prepara as perguntas aí, que eu estou preparada para responder. Augusto, Guel, você fica com Deus. Amém. Feliz aniversário. Obrigada novamente. Adorei passar o tempo com você. Eu também gostei muito. Beijo. Amo você. Maria Eunice, obrigada, gosto muito de você, beijo, amo você também.
Carlos, né? Meu anjo, beijo. Ariela, sábado estarei presente. É isso aí. Esteja sim, vai ser um prazer. Maria Eunice, feliz aniversário, gratidão mais uma vez. Gostei muito da live. Obrigada, eu também gostei, amei, amo vocês. Se cuidem. Beijo. A gente se vê. Até mais. Bye, bye.